Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos durante este período da pandemia da Covid-19 e do impacto que tem nas nossas vidas pessoais, na nossa vida coletiva também, para percebermos de que forma é que também tudo muda com esta pandemia da Covid-19. Durante este período conversamos com personalidades ligadas à saúde, com diferentes profissionais da área da saúde e também de outras áreas importantes para a nossa vida coletiva. Hoje, para a conversa, temos André Coelho Lima, é vice-presidente do PSD, um dos homens fortes da equipa do Rui Rio e do atual Partido Social Democrata, é vereador na Câmara Municipal de Guimarães e deputado também na Assembleia da República. Hoje falaremos sobre Guimarães e sobre o país. A Europa também passará pela nossa conversa neste Em Casa com André Coelho Lima. Olá, boa noite, André. Obrigado por ter aceito o convite para esta nossa conversa. Olá, Eliseu, boa noite e boa noite a todos os que estejam a ver. Qual o impacto desta pandemia na sua vida pessoal e profissional também? O que mudou com a chegada da Covid-19? Bom, na minha vida mudou aquilo que mudou sensivelmente na vida de toda a gente, não é? Com uma pequena diferença, como é público, não é? Como o meu local de trabalho é um local público e muito escrutinado, o Parlamento nunca fechou, reduziu a sua atividade, mas nunca fechou todas as semanas, mesmo durante o estado de emergência, o Parlamento sempre em funcionamento. Aliás, era preciso que o Parlamento funcionasse para se declarar o estado de emergência, porque os termos da lei era assim mesmo. E, portanto, é evidente que mudou porque, tirando as alturas em que saía de casa para ir a Lisboa, e normalmente até ia e vinha no mesmo dia, porque naquela altura o Parlamento funcionava só um dia por semana, tirando isso fiquei sempre fechado em casa, como penso que toda a gente, pronto, enfim, que nos tivemos que criar aqui em família dinâmicas muito próprias, tivemos que criar formas de nos, enfim, de nos distrairmos, do tempo parecer que passasse mais depressa, não é? O que no meu caso particular até acabou por ser simples, porque como se dá a circunstância de ter uma família relativamente numerosa, porque tenho 4 filhos, quer dizer, isto aqui havia sempre animação, não é? Ou seja, nunca havia, se houve problema que a Covid não trouxe na quarentena e no período que tivemos ficar fechados em casa, foi assim, pasmaceira e sem ter o que fazer, havia sempre aqui animação e eles de um lado para o outro. Mas, enfim, no fundo não foi diferente dos outros, a minha vida foi como as dos outros, fechado, a criar dinâmicas aqui com amigos que têm restaurantes, a fazer encomendas, o takeaway, mandar vir para casa, enfim, tentar arranjar aqui formas de também ajudar quem precisava de ajuda, porque os restaurantes ficaram fechados durante 3 meses e criei aqui muitos grupos de amigos, até em grupos nicolinos, de que faço parte. Fazíamos encomendas assim em grande quantidade, assim ajudávamos os restaurantes e ajudávamos a nós próprios, enfim, adaptámos-nos. O ser humano é mesmo assim, não é? O homem é um animal de hábitos, costuma-se dizer, espero que não atribuam a esta frase nenhum sentido machista, porque não tem, mas é assim o brocardo popular, é um animal de hábitos e acho que nós todos nos habituamos rapidamente e nisso Portugal foi um exemplo, porque de certa forma até antes mesmo do decretamento do estado de emergência já as pessoas estavam a tomar as medidas de confinamento. Falemos da atualidade, André. Hoje tomou posse o novo Ministro das Finanças, João Leão, que veio substituir Mário Centeno. Podemos considerar um dos pilares do governo de António Costa. Esta é uma passagem de testemunho pacífica, como quer fazer crer o atual Primeiro-Ministro? Bom, eu não sei se ela é pacífica ou não, ela é incompreensível, ou melhor, vamos a ver, eu pedi às pessoas que se recordassem do tempo de grandes dificuldades do governo PSD-CDS, em que tínhamos uma troika à qual tínhamos que obedecer. Houve muitos períodos de enormíssimas dificuldades financeiras para o país. O que seria do país se na altura de maior dificuldade os nossos principais responsáveis governativos abandonassem o barco? Que foi aquilo que aconteceu. Aquilo que é incompreensível, naturalmente que o Dr. Mário Centeno, como qualquer pessoa, tem direito ao seu timing, tem direito às suas opções e quanto a isso não há dúvida. Aquilo que é difícil de compreender para todos nós, portugueses, e aqui, independentemente das questões partidárias e políticas, aqui há a questão, é que é evidente que vamos entrar num período de grandes dificuldades. É evidente que vamos entrar num período de aperto financeiro.
E quando temos uma equipa governativa estabilizada, nomeadamente ao nível das finanças, é muito estranho que quando o barco vai afundar, o Ministro das Finanças é o primeiro a saltar fora do barco. Isto não é uma atitude patriótica, quando, ainda agora no 10 de junho se falou muito em patriotismo, não é uma atitude patriótica e não é, sobretudo, uma atitude politicamente responsável. Portanto, aqui a transição para um secretário de Estado, sim, transmite para as pessoas, ou visa transmitir que, no fundo, não há grandes alterações naquilo que foram as políticas. É verdade que, enfim, as políticas no Ministério das Finanças poderiam não ter só a face de Mário Centeno, mas ele era essa face. E ele, sendo uma pessoa sem reconhecimento político, transformou-se em alguém com enorme reconhecimento político. Portanto, ficou por todos reconhecido como sendo um dos pilares deste governo. Portanto, é a altura menos indicada para sair. Ainda assim foi aquela que ele escolheu, o que permite sempre que nós possamos dizer que o período que aí vem ia ser uma mancha curricular no currículo do professor Mário Centeno. E, portanto, antes de ter a mancha, ele saiu na altura, enfim, em que ainda pode levar no seu currículo o déficit zero, que é aquilo que de facto conseguiu assegurar no país. Mas isso pode ser bom do ponto de vista da sua gestão de carreira, mas não é bom de certeza do ponto de vista do país e da estabilidade governativa. Qual é a previsão do André para o PIB deste ano? Qual é a queda que esta pandemia poderá provocar no país e na nossa economia? Eu previsões não tenho, como se deve imaginar, até porque a previsão hoje em dia, mesmo feita como aquela que foi apresentada, não é, no orçamento suplementar, que é 6,3, que é o 6,3 o déficit, não é? Estou a referir-me ao déficit, tudo por força da descida do PIB. Ora bem, esta previsão é ainda muito imaginativa. Há muito do impacto económico que vamos sentir, que hoje em dia é muito dificilmente mensurável. Ou seja, aquilo que é fácil perceber e não vale a pena fazer demagogia acerca disso, será sobretudo por força da descida do PIB que o déficit vai aumentar. Não é? Ou seja, não é aumento de despesa, é redução de receita numa expressão mais comum. Portanto, o PIB vai contrair bastante e essa contração vai levar ao aumento do déficit. Agora, estes 6,3 são números, obviamente, elevadíssimos. Os dois números que foram apresentados foi 6,3 de déficit deste ano e 133 de percentagem do PIB de dívida pública. Ou seja, nós já estávamos nos 117. Está a ver? Ou seja, eu recordo quando começou em funções o governo PSD-CDS, estava em 137% do PIB, a dívida pública. 137% do PIB. Ele veio até 117% ao longo de todos estes anos de recuperação. No fundo, a dívida tem que estar no mínimo a 100% e depois de preferência abaixo disso. Não é? O objetivo tem sido sempre que chegue aos 100% do PIB. Nós temos, o que significa que todos os anos temos uma dívida superior àquilo que produzimos. Não é? Ora, prevê-se que ela vá para 133,5%, o que é, enfim, é terrível. Estes números são terríveis. Portanto, o que aí vem, e não interessa estar a especular se vai ser necessário austeridade ou não, isso é mais debate político, o que aí vem não é positivo, porque nós tivemos 3 meses parados e esses 3 meses correspondem a um quarto do ano e um quarto do ano o país sem produzir é obviamente terrível. A única coisa positiva disto, não é positivo, mas que consegue almofadar este efeito, é que ele não é só nacional, ele não é exclusivamente nacional, como aconteceu quando entrou a Troika, não é? No final da governação do Partido Socialista, que foi necessário pedir um empréstimo que foi feito com condições, não é? E por isso a entrada da Troika em Portugal, não é? Ou seja, as pessoas convém ter memória, nós emprestamos o dinheiro ao país, que o país precisa para não deixar de pagar salários à função pública logo em primeira instância. Mas emprestamos com condições, porque o país não se está a portar bem, porque o país recebe dinheiro e não mostra tomar as medidas que são necessárias e, portanto, essas condições foi o grande período de austeridade que, malogradamente, teve que ser um governo do PSD a ter que o enfrentar, mas tem sido assim na nossa história democrática, mas a verdade é que foi um empréstimo com condições assinado antes, não é? Ou seja, assinado ainda na vigência do governo anterior. E, portanto, porquê é que eu referi isto? Porque aquilo que serão as verbas que virão da União Europeia
enfim, mesmo que haja verbas do FMI ou do Banco Mundial, não sabemos, mas logo se verá. Mas as que vierem não vêm só para Portugal, não é uma situação exclusivamente nacional. E isso permite almofadar aqui um bocadinho a situação, porque, por exemplo, veja bem, vou-lhe dar o exemplo de Espanha. Espanha não estava muito preocupada, porque o impacto, Espanha foi o país com o maior efeito da Covid-19, não passava dos 110% do PIB a dívida pública espanhola. Com todo este impacto, com todo o problema que houve em Espanha, ela não passa de 110%. Nós ainda estávamos em 117%. Está a ver? Portanto, isto dá para ver porque é que às vezes os outros países europeus olham para nós e dizem assim, enfim, coisas que nós não gostamos, é certo, mas que depois temos que perceber qual é o racional por trás disto. Se as pessoas têm alguma coisa contra nós ou há algum racional por trás disto. O racional é este, são os índices objetivos do nosso comportamento ao longo dos anos e ao longo das décadas. Há aqui várias questões que têm sido também notícia nos últimos dias, nomeadamente a questão da TAP e do investimento público de 1.200 milhões de euros na transportadora aérea portuguesa. Podemos também falar da questão do novo banco, aparentemente haverá necessidade de uma injeção de dinheiro público também no novo banco até ao final do ano. Que comentários é que lhe merecem estas duas situações? Bom, este período tem sido um período de algum comedimento em termos de comentário político, partidário, ou seja, que nós, no fundo, utilizemos este período para ataque. Mas as duas perguntas que me faz, é quase impossível eu não usar aquilo que são os exemplos do que está por trás daquilo que me perguntou. A TAP tinha sido privatizada pelo governo anterior, não o anterior a este, o outro antes, o governo do PSD. A verdade é que este governo alterou a circunstância e hoje em dia o Estado português tem 50% da TAP e os privados têm outros 50%. Mas fez um negócio tão bom que nós temos 50%, mas não temos nenhuma influência na governança, não é? Na governação, nas decisões, na gestão da TAP, nenhuma influência. E, portanto, fez o pior acordo possível, que é, aquilo é público, mas o ente público não toma nenhuma decisão sobre a gestão da própria empresa. Eu dou-lhe esta nota para lhe dar a resposta que uma coisa é certa, a TAP precisa, seguramente, é os números que vêm, 1,2 mil milhões de euros. A intervenção na TAP não é também uma exclusividade nacional, está a acontecer um pouco por toda a Europa, como sabemos. As companhias aéreas ficaram paradas, se houve área que foi afetada foi esta. Nós temos que nos colocar a questão se queremos ou não, se justifica ou não uma companhia de bandeira. O PSD já disse que se justificava sim, naturalmente com condições. Quais são essas condições? A injeção de capital público numa empresa privada não pode ser sem consequências do ponto de vista do seu capital. Ou seja, o Estado, se investir dinheiro na TAP, tem que fazer duas exigências. A primeira é impor um plano de negócios, um plano de gestão, que nos diga em quanto tempo é que a empresa prevê começar a dar lucro, e recordo que os 2 anos anteriores deram prejuízo, anteriores ao Covid, 2018 e 2017, os 2 exercícios anteriores, e depois é evidente que o dinheiro não pode entrar sem contrapartidas, ou seja, tem que implicar, e aí o ministro Pedro Nuno Santos disse o mesmo quando foi ao Parlamento, tem que implicar um reforço da posição do Estado na estrutura de capital da companhia aérea. Repare, se for feito através de aumento de capital e o aumento de capital for público, é evidente que o capital da empresa vai ser reforçado só com capitais públicos, a não ser que o privado acompanhe no mesmo montante, ou seja, se isto for 600 milhões para um lado e 600 milhões para o outro. Agora, se for 1,2 mil milhões só do lado público, o Estado não tem que dar dinheiro a ninguém, portanto esse aumento de capital tem que representar também um reforço da participação pública na empresa e na companhia aérea. Se for, como tem sido discutido, sob a forma de empréstimo, eu vou lhe dizer, eu não sei bem que opinião ter sobre isso, porque eu não estou a ver quando é que a TAP vai pagar isto, está a ver? Ou seja, com os 2 exercícios antecedentes foram deficitários. Temos a situação terrível que foi causada a todas as companhias aéreas, nomeadamente à TAP. E vamos fazer um empréstimo à TAP. Eu acho que vão pagar no dia de São nunca, não é? Ou seja, nunca vão pagar. Portanto, provavelmente a modalidade pela qual eu teria maior simpatia seria um aumento de capital, com reforço do capital público e reforço da posição pública, mas
isto é muito importante, com data de saída. Ou seja, a ideia não é que aquilo fique público. A ideia é que o Estado esteja, não sei se através de uma golden share ou o que seja, mas que o Estado esteja presente, mas que a gestão continue a ser privada, como vinha sendo nestes últimos anos. Esta é que é a ideia, ou seja, o que significa que esse business plan tem que ser apresentado pela companhia, diz, nós precisamos deste dinheiro para nos pôr, para levantar a empresa em, vá lá, vamos estabelecer aqui um plano que me parece razoável de 5 anos. E ao fim de 5 anos o Estado sai, nas condições que devem já ficar definidas no plano de gestão a ser apresentado. Agora, injeção de capital sem plano de gestão, isso é que não, porque isso é dinheiro a fundo perdido e para isso não podemos estar disponíveis, porque nós queremos muito ter uma companhia de bandeira e não perder a TAP, que está muito até ligada à história do país, é um facto. A transportadora aérea nacional foi criada, enfim, quando a aviação chegou a Portugal, como é evidente, mas não pode ser a todo custo e, sobretudo, não pode ser a custo das nossas vidas, não é? Porque hoje em dia não viajam há anos na TAP, viajam na Ryanair, viajam na EasyJet, viajam em qualquer companhia, porque nós todos vamos àquele programa, agora já me passou o nome, ver qual é o melhor, o preço mais barato, e se queremos ir daqui a Londres, vamos pelo preço mais barato, não vamos pela TAP, por ser a TAP, vamos por aquela que nos oferecer melhores condições. Portanto, a ideia da companhia de bandeira, há 10 anos, 15 anos atrás, percebia-se, não é? Porque fazia as nossas próprias rotas, porque fazia as rotas que, sendo porventura não lucrativas, fazia sentido do ponto de vista do interesse nacional, mas hoje em dia isso já há muito pouco, ou quase nada, porque nem para a Madeira e os Açores existe isto, não é? Porque o que fazia sentido era que a TAP, sendo uma transportadora nacional, que para a Madeira e para os Açores, que é território nacional, não é? Embora, enfim, tecnicamente podemos considerá-lo ultramarino, as províncias ultramarinas eram um conceito mais do Estado Novo, mas a verdade é que está para lá do mar, não é? Portanto, nesse sentido é ultramarino. Portanto, mas é território nacional e nós devíamos fazer com que a livre circulação dentro do território nacional fosse sem ser às condições que é nós pagamos mais para ir para o Funchal ou para a Ponta Delgada do que pagamos para ir para Varsóvia, não é? Ou quase para Moscovo, o que é uma coisa incompreensível. Portanto, nós depois temos que nos perguntar qual é o sentido de ter uma companhia de bandeira se ela não faz isto, não é? Olha, veja, o grande debate que houve sobre não ter linhas a partir do Porto, não é? E o Dr. Rui Rio falou de forma muito clara sobre isso. Se a TAP é para ser uma empresa de Lisboa e Val do Tejo, então não vale a pena meter lá o dinheiro do país todo, mas chegou-se à conclusão que o Conselho de Administração não tinha poder de imposição sobre a unidade de gestão e sobre a definição das próprias rotas. Ou seja, há aqui uma separação muito grande, não é? Eu falei muito sobre isto com o Miguel Fresquilho, que é o presidente da TAP, que o conheço há muitos anos. Aliás, tive a oportunidade de o convidar para vir a Guimarães há muitos anos atrás, e aí é que nos conhecemos, e desde então temos mantido um contacto simpático, portanto, a questão é essa, ou seja, percebo claramente que muitas das vezes o presidente do Conselho de Administração percebe da racionalidade de alguns dos argumentos que estão no debate político, mas tem alguma dificuldade em os impor, no fundo, nomeadamente ao nível das rotas. Portanto, enfim, podia ir por aí fora, mas acho que chega, senão ocupamos o tempo todo com isto. Ainda para mais que me fez duas perguntas numa, que era novo banco. Temos um novo banco, pegando numa expressão sua, parece-me dinheiro a fundo perdido que tem sido injetado. Mas sabe qual é o problema do novo banco? É que o novo banco, o acordo com o, como é que se chama? O Lone Star, o fundo americano, acho que é Lone Star que se chama, o acordo foi feito pelo governo do Partido Socialista, está a ver? Ou seja, o acordo, nos termos do qual a saída era feita, ou seja, isto já foi negociado pelo ministro Mário Centeno, e aquilo que agora se está a pagar, por isso é que ele pagou sem auditoria, aquilo que agora se está a pagar são condições acordadas nessa altura. E, portanto, por isso é que, se quer que lhe diga uma coisa que não tem sido falada do novo banco, é o que mais me preocupa em tudo. Uma coisa é a conta que o Estado tem que pagar. E veja que os 850 milhões de euros é precisamente o limite que o Estado pode cobrir. É o limite, nos termos do acordo que foi estabelecido com o novo banco. Ou seja, este limite, é por isso que ele chega aos 850 milhões de euros e mandam a conta. Mas pior do que tudo é aquilo que o novo banco está a fazer ao mercado.
porque quem trabalha com o mercado bancário conhece como é que isto funciona. O novo banco está, então, por exemplo, agora nas linhas Covid, o novo banco levou uma grande maioria das linhas Covid-19, mais de metade, foram para o novo banco, porque o novo banco pratica preços ao nível de spreads, que são, no fundo, a margem de lucro do banco, pratica preços que rebenta com a concorrência. É bom para o consumidor e para o cliente, porque pratica preços mais baratos, mas são preços irreais e a concorrência não consegue, enfim, entrar em competição com os preços que pratica o novo banco. Porquê é que o novo banco faz isto? Faz isto, depois manda a conta para o Estado. E, portanto, os clientes que hoje em dia contratam produtos do novo banco, contratam, enfim, com condições mais vantajosas para si, mas que depois acabam por ser desvantajosas para o erário público. Portanto, para mim, até o que mais me preocupa tem sido o efeito no próprio funcionamento do mercado bancário, que o novo banco apresenta melhores preços que os demais, sendo que depois apresenta os resultados que são conhecidos de todos, porque têm tido que ser cobertos pelo Estado. E como é que avalia os apoios que foram colocados à disposição da economia durante este período da pandemia da Covid-19? Bom, é evidente, e aqui aquilo que tem sido dito pelo Dr. Rui Rio, acho que é fundamental dizer-se, que é aqui um princípio base. Eu tive a oportunidade de dizer isto também numa das minhas intervenções, que tive ocasião de falar 2 vezes em nome do PSD, em 2 das 3 declarações de estado de emergência, a propósito dos relatórios do estado de emergência e da apreciação que é feita em sede parlamentar. E o pressuposto é este. Quem quer que estivesse no governo, num cenário destes, cometeria sempre erros. Ou seja, nós estamos numa situação difícil, numa situação para a qual ninguém está verdadeiramente preparado, ou seja, não há cursos de economia ou de finanças públicas a dizer e a certa altura vem uma coisa destas, não existe, e portanto quem lá está faz o melhor que pode, com as condições que tem e com a celeridade que é exigida. E acho que aí o Governo, enfim, de modo genérico, apresentou as soluções que a economia ia precisando, porque de alguma forma, ao nível europeu, as respostas, com algumas diferenças, acabaram por ser padronizadas. Não é? O mesmo se passa ao nível municipal, ou seja, as respostas dos municípios e depois das freguesias foram um pouco igual ao que fazia ao do lado e as pessoas iam vendo, olha, aquele está a fazer isto, é boa ideia, é assim mesmo, ou seja, nesta altura, quem tem a seu cargo a gestão de uma situação muito complicada como esta, faz o melhor possível, cometendo naturalmente erros. Dito isto, eu penso que o apoio nas linhas Covid-19, sobre tudo isto, que foi, volto a dizer, pela importância, uma linha de garantia pública, ou seja, o Estado não deu dinheiro à economia. O Estado deu garantia pública para que a economia o pudesse ter. Ou seja, explicado de uma forma simples, se uma empresa precisa de um financiamento urgente porque deixou de ter encomendas e precisa de X, de 100 milhões de euros, vai à banca e a banca vai dizer assim, o senhor mostra-me o seu património e vai dizer, não, este património já está hipotecado, ou o senhor assina aqui uma livrança, não pode porque já assinou não sei quantas livranças, não tem crédito, e fechava a torneira. Ora, aqui, através da SPGM, que é a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, e do IAPMEI, o Estado deu esta garantia, esta hipoteca ou esta livrança é dada pelo próprio Estado. É o Estado que, em percentagens que andam entre 80% e 90%, depende dos financiamentos, o Estado diz, se esta empresa deixar de pagar, eu estou aqui para suportar aquilo que ela deixou de pagar. É isto. Que significa que o Estado não adiantou nenhum agora, mas pode vir a adiantar se estas empresas entrarem em default, não é? Neste momento, estas linhas Covid-19 foram uma grande injeção de capital. Acho que o Estado fez aquilo que devia ter feito. Nestas linhas, no fundo, a banca é que está a financiar a economia, não é o Estado, é a banca, com recursos próprios, mas com garantias prestadas pelo Estado, ou colaterais públicos. Não é? Isto esteve bem. Aquilo que esteve menos bem foi o Estado na negociação destas próprias linhas. E, aliás, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta ao Ministro da Economia recentemente sobre isto. Isto esteve menos bem porquê? Primeiro, por 2 razões simples. Primeiro, deu às empresas um prazo de 12 meses para usar isto. O que é que isto quer dizer? Eu faço o financiamento no dia 15 de abril e tenho 12 meses, até o dia 15 de abril de 2021, para usar aquele dinheiro. Muitas das empresas que estavam bem
foram estes financiamentos por uma questão cautelar, não é? Eu sei lá o que é que vai acontecer daqui a 6 meses, deixa ver. Foram buscar este dinheiro e estão com o dinheiro numa aplicação a prazo. E depois, qual é o perverso disto? É que depois podem chegar ao fim dos 12 meses e não aplicam o dinheiro. Este é o segundo problema. O primeiro é os 12 meses, o segundo é não ter imposto neste protocolo que celebrou com a banca, o IAPMEI, a SPGM e a banca, foi o protocolo tripartido, neste protocolo não impôs a obrigatoriedade. O que tinha que ter sido feito era assim. São obrigados a gastar o dinheiro e têm um prazo de 3 meses, ponto final. Se não usar, dá lugar a outro. Porque depois o que aconteceu na realidade é que apesar de, eu recordo, depois isto, a voragem dos dias passa tudo, mas logo em meados de abril, o PSD fez uma conferência de imprensa através do seu presidente, em que veio, entre outras coisas, falar sobre a necessidade de 10 mil milhões de euros, que era aquilo que o Dr. Rui Rio estimava como sendo necessário. Ora, nem de propósito. As linhas Covid-19 foram 6,2 mil milhões de euros de garantia pública, mas as pretensões apresentadas pelas empresas portuguesas ascenderam a 9,3 mil milhões de euros, ou seja, lá está nos tais 10 que nós dizíamos, não é? Bateu certo. Ora, o grande problema é que estes 6,3, se estiverem em empresas que não pensam utilizar, estão os outros 3 mil milhões que estão em fila de espera, que precisam mesmo do dinheiro e não o vão ter, porque não tiveram acesso às linhas, e as outras estão a segurá-los como a almofada. Está mal. E o pior é que isto não é sequer mensurável. Isso era o que estava na pergunta. Eu perguntava ao Ministro da Economia, sabe quantas empresas já usaram o dinheiro? Nós podemos ter, imagino, acho que não serão tanto, mas imagino que são 50%. Metade diz assim, olha, vou ficar aqui com o dinheiro de lado e não o vou usar, e depois até nem vou usar de todo. Mas é muito obrigado, não preciso. Isto significa que em vez de entrar na economia 6,2 mil milhões de euros que estavam estimados pelo governo e pelo Estado, só entra 3,1, que é metade. Ou seja, a injeção de capital mesmo, que isto é mesmo dinheiro a entrar, metida pelos bancos nas empresas, não vai entrar. E está reservada nas que poderão não precisar e aquelas que precisam ficam em fila de espera. Isto, de facto, foi muito mal negociado. E sem entrar em detalhes, não há muito tempo, quanto ao layoff. Convém dizer isto, o layoff era uma medida que já estava prevista no Código de Trabalho, sempre existiu, não foi nenhuma novidade. Aquilo que eu acho que o Governo fez bem foi a repartição do layoff. No fundo, foi a mesma lógica tripartida. Aqui, para não usar troika, senão fica toda a gente assustada, a lógica tripartida foi neste protocolo das linhas Covid-19 e então foi também aqui digamos assim, no sacrifício a ter que suportar, que é 1/3 o Estado, 1/3 as empresas, 1/3 as pessoas. Não é? O terço das pessoas, dos trabalhadores, foi o terço que deixaram de receber, com as empresas que entraram em layoff. Não é? Os outros 70%, no fundo, não é bem metade para a empresa e para o Estado acaba por suportar mais, mas a repartição foi equitativa. No fundo, a empresa suporta algum prejuízo, o trabalhador também que deixa de o receber e o Estado também. E aqui sim já é dinheiro. André, isso no setor privado, porque de facto no setor público os funcionários receberam a totalidade do vencimento. Compreende esta dualidade de tratamento do funcionário público e dos funcionários do setor privado? O governo poderia ter feito diferente? De facto, é difícil de compreender. É evidente que, do ponto de vista de contabilidade pública, o dinheiro que entrava de um lado saía do outro, não é? Ou seja, o apoio, a entidade patronal é o Estado, quem pagava o layoff era o Estado. Aqui, digamos que não houve propriamente um prejudicado, houve um beneficiário, que foram os funcionários públicos, isso foi claro. Porque enquanto que no privado os trabalhadores tiveram esse decaimento de 1/3 dos seus vencimentos, não é? Tiveram esse corte por força da entrada em layoff, no público não se fez. Eu penso que a ideia subjacente é o Estado não pode entrar ele próprio em layoff. O Estado como Estado, não é? Ou seja, o Estado como entidade. Claro que podíamos dizer que o Estado podia entrar em layoff nas unidades que, de facto, reduziram a sua atividade. Por exemplo, imagine, uma Câmara Municipal não reduziu a sua atividade. Até penso que deve ter aumentado, porque isto foi bastante exigente. Não é? Mas a loja do cidadão fechou, não é? E se fechou, as pessoas não estão lá. Portanto, o que poderia ter sido feito era ter-se seccionado aquilo que é o comportamento do Estado e onde houve, de facto, redução,
não é? Onde houve redução da atividade, haver o equivalente ao layoff, mas que tecnicamente era difícil ser layoff, porque eu acho que ele nem está previsto para o próprio Estado, não é? Porque é o Estado que comparticipa, não é? Aqui, digamos assim, acho que se tomou uma medida que acabou por ser salomónica, no sentido de não levantou questões de natureza jurídica, como é que o Estado vai entrar em layoff, não é? O próprio Estado, ou se é possível juridicamente entrar determinadas unidades e as outras ao lado não entrarem. E, por outro lado, os funcionários públicos acabaram por, aí sim, face aos funcionários privados, ter esse benefício. Mas também não é face a todos, porque as empresas privadas, onde não houve layoff, esses funcionários, esses trabalhadores, também não tiveram cortes nos seus vencimentos, porque continuaram a trabalhar normalmente. Não é? Digamos que aqui o Estado se equivaleu às empresas que não meteram o layoff. Não é? E, portanto, com isso, acabando por naturalmente beneficiar os funcionários públicos. Apesar de estarem encerrados alguns desses serviços. Ainda hoje passava pela Avenida Dom João IV e verificava que estariam uns 20 cidadãos à porta das finanças para provavelmente pagarem os seus impostos, e é algo que é um tratamento também diferente relativamente aos funcionários públicos dos funcionários do setor privado. Se formos a uma empresa privada, não encontramos estas condições. Mediante condições de segurança, não seria possível estes serviços funcionarem de forma diferente? Não sei se já se deparou com esta circunstância. Bom, esta questão não é pontual, nem é contemporânea. Ou seja, a questão não tem que ver com o Covid-19. Nas últimas eleições legislativas, foi muito clara a proposta do PSD, que é aquilo que eu tenho defendido há anos, que é da progressiva equidade. Ou seja, não faz sentido que o nosso país tenha um salário mínimo, rendimento mínimo mensal garantido, é assim a expressão técnica, para a função pública e um outro para a função privada. Não faz sentido. E, no entanto, aí, aquilo que foi defendido a propósito para justificar essa diferença, por as vozes que se levantaram, era porque o Estado tinha uma relação privada com os seus trabalhadores. E, portanto, o Estado, a empresa, decidia pagar aquilo. Como quem? O facto de haver um salário mínimo não significa que a empresa A ou B não queira pagar aos seus trabalhadores acima do salário mínimo, aqui na zona que estamos. Há muitas empresas que fazem mesmo ponto de honra de não pagar o salário mínimo, pagam às vezes só 10 euros acima, mas fazem essa questão. Ora, é evidente que esta comparação não pode ser feita, porque o Estado toma a decisão de pagar acima do salário mínimo, é uma decisão pública de gestão. Agora, que o Estado, que os trabalhadores da função pública tenham um salário mínimo que é superior aos trabalhadores da função privada para o mesmo trabalho, é uma coisa que as pessoas não podem conseguir compreender. E isso é próprio dos Estados soviéticos, onde enfim, quem trabalhava para o Estado, eu vou dizer até dos Estados totalitários em geral, porque vale a verdade, esta tradição também vem do antigo regime aqui em Portugal, mas tem aquele conceito, está a ver, do privilégio público de quem trabalha nas Forças Armadas, quem assegura a entidade de Estado como uma entidade em si, não é? Ou seja, para tudo funcionar, eu trabalho para o Estado, e, portanto é uma função até de algum privilégio e de alguma distinção, e aí haver características diferentes, mas é para funções quase de soberania. Hoje em dia, o Estado está em todo o lado, entrou em quase todas as funções, e nós temos funções equivalentes, praticamente equivalentes, quer dizer, um telefonista ou uma telefonista numa empresa privada ou no Estado é um telefonista. E, portanto, não faz sentido que um tenha um determinado, enfim, sistema laboral e o outro tenha outro sistema laboral, que eu tenha um funcionário, salário mínimo aqui e o outro aqui, eu aqui consigo me ver, portanto, dá para ver, mais acima, e que um trabalhe 35 horas e o outro 40 horas, não faz sentido. E até nem estou com isto a dizer que devem vir todos para as 40 ou todos para as 35. O que faz sentido é que haja equidade no país, para trabalho igual, salário igual. E se assim se reivindica, por exemplo, nas muito justas questões de género, elas também têm que se reivindicar em todas as outras questões como sendo a da entidade patronal. A entidade patronal Estado não faz sentido que pague diferente da entidade patronal privada. O que faz sentido é para funções que sejam efetivamente diferentes, não é? Para quem tenha funções que são relevantes para a soberania nacional e para o Estado. E, portanto, isso é
uma grande questão, é uma questão que nos acompanha de há décadas, que nos vai continuar a acompanhar, porque falta quem tenha a coragem de fazer, de nivelar todos. Nós sabemos bem, o governo do PSD tomou essa medida de pôr todos os trabalhadores portugueses nas 40 horas e foi um problema terrível em todo o lado. E repare, isto não visa prejudicar ninguém, isto visa tratar todos por igual. Quer dizer, não é o caso, mas se eu sou funcionário privado, a minha mulher é funcionária pública, eu faço o mesmo trabalho que ela, ela chega a casa mais cedo do que eu, porquê? Porque trabalha para o Estado, mas eu não me dedico igual. Os próprios funcionários públicos, que são muitíssimo profissionais, que são pessoas dedicadas, que são pessoas que fazem bem o seu trabalho e gostam de fazer bem o seu trabalho, deverão ser os primeiros, ou deveriam ser os primeiros, a não querer esta separação entre pessoas que fazem a mesma coisa. Relativamente às questões sanitárias e ao controlo da pandemia, como esteve o governo nos timings do decreto dos estados de emergência, na gestão desta situação de saúde pública? Bom, o governo esteve, enfim, foi sempre a reboque das circunstâncias. Foi público, isto que eu vou dizer não é comentário. O primeiro-ministro tinha muita dificuldade na declaração de estado de emergência. Aliás, recordo, tenho isto muito bem presente, porque houve a primeira reunião do primeiro-ministro com os partidos do Conselho Parlamentar foi numa quinta-feira, já não sei dizer o dia, mas foi numa quinta-feira. Na quarta-feira anterior houve a Comissão Política Nacional Permanente do PSD e nós tivemos, costuma ser ao almoço, costuma ser às quartas-feiras, e nós tivemos longamente a debater isto. E tem piada, sem pôr nomes, mas havia posições divergentes dentro da nossa Comissão Política, ou seja, havia quem achasse que se devia declarar o estado de emergência e quem não achasse. Eu era claramente a favor da declaração do estado de emergência, aliás, trouxe o assunto para cima da mesa, e ela foi debatido, e ali fortemente debatido. E a verdade é que, medindo as várias circunstâncias, o presidente do PSD, que tinha também essa opinião, no dia seguinte, se puxar a cassete atrás, agora, lá está, tudo passa. No dia seguinte é o único que nas declarações à imprensa fala disto. Ele, por uma questão de cortesia institucional, ele tem muito cuidado com isto, e muito bem, ele nunca usou a expressão estado de emergência. Mas se forem ver as declarações que ele tomou, ele disse claramente, na altura, que dava o conforto político ao governo para tomar medidas mais gravosas se necessário fosse. Foi isto que ele disse. E lá dentro na reunião foi o que ele transmitiu ao primeiro-ministro. É que o maior partido da oposição dava conforto para declarar o estado de emergência. Porque se percebeu, é uma questão até de foro jurídico ou constitucional. Percebeu-se isto. As limitações de direitos, liberdades e garantias, que de certa forma até estão a ser feitas hoje, não podem ser feitas. Nós aceitámos-las tranquilamente, aceitámos-las, enfim, porque somos um povo que também percebe e sensato e então percebe que muitas delas são para o nosso bem, mas elas não são legais, elas não são constitucionais. Porque a partir do momento em que não existe um estado de exceção, que só existem dois previstos constitucionalmente, que é o estado de emergência e o estado de sítio, o estado de sítio é para situações de guerra, e o estado de emergência é para situações como esta. Não é? Aliás, se vir a segunda página do Expresso, que vem sempre aquele sim, não, deste fim de semana, vem exatamente isto. E vem lá o professor Bacelar Gouveia a dizer isto que eu estou aqui a dizer, ou seja, que as imposições que estão a ser feitas hoje pela DGS são completamente inconstitucionais. Mas pronto, enfim, a polícia vai cumprindo, nós vamos obedecendo, mas de facto não pode. E então o que é que se questionava na altura? Recordo, puxando para trás, que se decidiu fechar as escolas e foram as primeiras decisões. E foi tudo para a praia. Até tornou-se famosa aquela imagem na Costa da Caparica, da praia completamente cheia de gente, que saiu toda a gente das escolas e tal, e foi tudo para a praia. Ou seja, as pessoas não perceberam nada. Era assim, o que é que está a passar? Só fecham uns, fecham outros. Era preciso, nós achamos PSD claramente, e o Dr. Rui Rio foi pioneiro nisto, era preciso uma declaração que, na altura, transmitisse às pessoas a gravidade da situação que podíamos vir a correr. Era preciso. Isto foi o que foi transmitido. Portanto, e nesse momento, o primeiro-ministro hesitou muito. Ele hesitou até ao fim em declarar o estado de emergência. Ele não queria, porque sabia, isto até é uma questão muito ideológica, nem veja isto a título de crítica. Ele sabia que isso implicava
uma limitação de direitos, liberdades e garantias, que é uma coisa que nos incomoda a todos, esquerda e direita, portanto, não nos diferencia uns dos outros. Mas eu não sei porque a esquerda acha que é mais defensor dos direitos, liberdades e garantias e, portanto, que ia ter mais problema daquele lado. Veja que o PCP, eu acho que eles nunca aprovaram o estado de emergência. Abstiveram-se sempre e depois nos últimos já votaram contra. Mas, não é? Precisamente por esta questão. E aqui o Primeiro-Ministro, sendo sensível a isto, foi adiante. E, portanto, desse ponto de vista do controle sanitário, houve algum hesitar, houve alguma resistência, a melhor expressão é esta, houve alguma resistência do Primeiro-Ministro, mas acabou por o fazer. Em boa verdade, como dizia no início desta nossa conversa, as pessoas foram tomando essa decisão por si próprias, foram ficando em casa por si próprias, foram correspondendo aos apelos e pronto, e acabou por Portugal ter resultados. Hoje em dia não é assim, mas enfim, mas estamos em níveis muito baixos, sabe tudo. Nós hoje em dia somos o segundo país com pior comportamento ao nível do Covid-19, a seguir à Suécia, mas na Suécia é esperado, porque a Suécia fez aquela meia quarentena, não é? E vamos a ver se não vão ser eles a estar certo, vamos a ver, só no fim é que se verá, porque eles agora estão piores do que nós, mas não estão como esteve a Itália, não estão como esteve a Espanha, não estão sequer como esteve a França ou a Inglaterra, não estão como nada disso. E tem uma diferença face a todos os outros, é que nós vamos para um déficit de 6,3, segundo as estimativas do orçamento suplementar, mas os suecos não vão. Está a ver? Ou seja, é evidente que pode dizer assim, mas tiveram mais mortos. Não sei se tiveram mais mortos, eu acho que não tiveram. Quem teve mais mortos foi a Itália e a Espanha, mesmo face à população, não é? Ou seja, em porcentagem da população. E, portanto, os suecos tiveram um comportamento face ao Covid-19, face à pandemia, que não foi extraordinário, não foi, mas eles fizeram aquele meio termo, não é? Entre o comportamento face à pandemia e o comportamento económico. Porque nós ouvimos muitas vezes, nós daqui a pouco não morremos do vírus, morremos da cura do vírus, não é? Falava-se quando começámos a abrir o país, não é? E, portanto, eles fizeram esse meio termo e, portanto, tiveram um comportamento mediano, estiveram no terço superior em termos de impacto de mortes no país, claro, mas não sei o comportamento que vão ter em termos económicos e só daqui a um ano e tal é que vamos poder ver. Agora, Portugal hoje em dia está a seguir à Suécia, mas lá atrás não. Nós conseguimos segurar e realmente, enfim, o sul da Europa foi o que foi mais devastado, sobretudo a Itália e a Espanha, que são irmãos siameses de Portugal em tudo e mais alguma coisa, e nós, até é estranho, é surpreendente, sendo nós, enfim, rodeados pela Espanha, por todo o lado, tirando o mar, nós termos conseguido evitar um efeito parecido com o que houve em Espanha. Portanto, acho que a gestão acabou por... há quem diga que é por fortuna, sabe? Mas eu acho que fica sempre mal, sobretudo a quem está na oposição, dizer isso. Vamos ser objetivos. Os resultados em Portugal foram bons, foram melhores do que estes que estou aqui a referir. E, portanto, isso no fim do dia é o que fica para contar a história. Houve muitas hesitações, houve sem dúvida. Houve muitas questões que podiam ter sido tomadas, outras decisões podiam ter sido tomadas mais cedo. A Diretora-Geral da Saúde disse que não, o Covid não vem para cá e depois veio. É tudo verdade. Mas, enfim, eu digo assim, eu não sei se alguém naquela situação saberia tudo. Aliás, eu sei que ninguém sabia tudo. E, portanto, fez-se a gestão possível da crise pandémica e os resultados, se calhar, foram melhor que a gestão, mas os resultados é que estão aí para contar a história. Mas relativamente à Espanha, vemos o nosso país do lado abrir as suas fronteiras com França e o espaço aéreo com outros países também, e relativamente às fronteiras com Portugal é algo que ainda vai demorar um pouco mais a acontecer. Nós não estamos assim tão bem como o cenário que nos tem sido pintado? Não, isso claramente que não estamos. Vamos a ver, nós agora estamos com um impacto mais reduzido do que aquele que tínhamos no período de pico da pandemia, em termos de falecimentos diários e de infecções. Estamos. Mas, se for feita a perspectiva relativa face ao resto da Europa, somos o segundo pior país. Ou o segundo país com pior comportamento, como disse há pouco. Primeiro é a Suécia, segundo é Portugal. O que leva a que, eu nisso tento não ter aqueles patriotismos de bater com a mão no peito, não é? Enfim, eles... O que é que fazem? Quando abrem as fronteiras dizem assim, ora bem, abrimos a toda a Europa? Não, imagino eu, espero eu, por exemplo,
agora estou a dizer uma coisa que não sei, que também os que fecharam face a nós, também tenham fechado face à Suécia, que está pior que nós, porque é o único argumento que eu consigo compreender. Está a ver? Porque argumentos como o daquela capa, daquela revista holandesa, são argumentos do ridículo. Eu esses aí ponho-me já a 100% contra. Agora, se forem argumentos objetivos, tipo, os 5 países europeus que tiverem com pior comportamento atual face à Covid, não abrimos face a esses. Nós temos que os compreender, não é? E aí, de facto, o que temos que perceber é que Portugal, hoje em dia, é o segundo pior país da Europa no seu comportamento face ao Covid. É um facto. Mas estamos em índices muito inferiores àqueles que tivemos que estivemos na fase de pico da pandemia na Europa. Pergunto-lhe agora, e relativamente a Guimarães, centremos a nossa conversa agora no Conselho de Guimarães, como é que correram as coisas por cá? Que avaliação é que faz do trabalho que foi feito pelas entidades de saúde, pela Câmara Municipal de Guimarães também, por todos aqueles que trabalharam no combate à Covid-19 no nosso Conselho? Pronto. Eu não posso deixar de fazer a análise que fiz nas reuniões de Câmara, não é? Porque, como vereador, fomos fazendo essa análise. O primeiro ponto é que a postura do PSD aqui em Guimarães foi a mesma que o PSD teve a nível nacional, ou seja, de sentido de responsabilidade, de ajudar e de estar para contribuir e não para destruir. Ou seja, é não aproveitar um momento de naturais fragilidades, onde o Estado, seja ele o Estado Central ou a autarquia local, não consegue chegar a todo lado, não aproveitar isso para surfar a onda do descontentamento. E aqui o PSD em Guimarães e o grupo de vereadores que também tem o CDS, como sabemos, o Sr. José Monteiro de Castro, que é um excelente vereador e uma excelente pessoa, mas estava eu a dizer, o comportamento foi este, foi de correção. É evidente que não pode deixar de ser feita a análise. A análise foi a que fomos fazendo ao longo das várias reuniões em diferentes indícios. E repare, há coisas que é difícil compreender, quer dizer assim, porque é que Guimarães foi quase dos últimos concelhos do Norte a testar os idosos nos seus lares? É uma pergunta. Eu nem vou dar a resposta, está a ver? Só faço a pergunta. Porquê? E depois, por muito que eu gostava que quem nos esteja a ouvir que pense assim, realmente, como é que um tipo faz a oposição? Quer dizer, ou está calado, diz assim, pronto, olha, ou diz assim, que é difícil no Zoom, está a ver, dizer assim, diz ao Presidente de Câmara, cheguei ao ouvido, olha que nós somos o único que não tem a testagem nos lares, está a ver? Não dá para fazer, não é? Claro, não dá para fazer assim, dá para fazer de outras formas, há muita coisa que é feita em contactos diretos, é preciso que as pessoas saibam isto, ou seja, há muita coisa que entre vereadores de um partido e de outro são feitas em chamadas telefónicas, em conversas que as pessoas têm. Isso é muito positivo e é bom que assim seja. Mas nós não podíamos deixar de fazer esta pergunta. Agora, vou dizer o mesmo com o Governo. A verdade é que o comportamento aqui ao nível dos lares de Guimarães foi fantástico. Que se saiba, não houve alarme, não houve nenhum problema e, portanto, acabou por correr bem. Mas a verdade é que quando o assunto se discutia, dizia-se, caramba, porque é que já em todo o lado se fizeram os testes? É fácil, não é? As pessoas estão lá fechadas, estão nos lares, é fácil saber, são quantos? São X, não é? Eu fiz várias vezes intervenções a solicitar que fosse feita a compra das argatoas e dos testes a um laboratório, porque eles, no fundo, faziam o fornecimento em 2 dias e, na altura, nós precisávamos dos resultados com urgência. Pronto, fez-se de uma forma mais lenta, acabou por não correr pior. E, portanto, tudo bem. Mas, por exemplo, máscaras. Eu pergunto-me porque é que muitas das freguesias, as máscaras foram disponibilizadas pela junta de freguesia, antes de o serem pela Câmara Municipal. Não é? Sendo que foi sempre dito, já mandamos máscaras para todas. Não é fácil nós disponibilizarmos máscaras para 160 mil pessoas, temos que ser sérios, não é fácil. Mas às vezes é difícil compreender como é que uma junta que não tem meios, como nós sabemos, não tem meios, consegue corresponder de uma forma mais rápida do que a Câmara. Como eu disse várias vezes, a junta devia ser o braço armado da Câmara. Quer dizer, quantos é que são precisos para aí? População de risco. O Presidente de Junta em 3 dias, no máximo, dá uma resposta. E a Câmara faz as contas. É difícil perceber isto. Então, nos transportes, ainda é mais difícil de perceber. Está a ver? Ou seja, começaram as aulas à distância e os alunos de Guimarães que não tinham condições em casa para ter
computador portátil ou computador fixo, ou para poder... Não tinham os meios. Porquê? Não é? Não é fácil, eu volto a dizer, fazer isto não é fácil, gerir isto não é fácil, mas é impossível nós, por muito bondosos que queiramos ser e cooperantes, é impossível que nós não olhemos para o lado, e para o lado não é para as câmaras que são geridas pelo mesmo partido que nós, e outras, não é? E, portanto, em tudo isto, e então a última foi a dos transportes, não é? Quando um conjunto de juntas de freguesia se juntou para fornecer transportes para as pessoas daquelas freguesias, porque, quer dizer, porque não havia resposta ainda pública, quer dizer, não pode ser, porque aí fica-se a dizer assim, isto já não é surpresa, porque as dificuldades informáticas e a questão dos transportes, porque os transportes foi uma questão que só se colocou, salvo erro, já no início de maio, já não foi surpresa, já tivemos tempo para nos preparar, faça isso, tudo e mais alguma coisa. Portanto, esta gestão foi um bocadinho, eu direi, titubeante, não é? Um bocadinho muito reativa e não ativa. Não é? Muito, as circunstâncias apareciam, havia outras entidades que iam tomando iniciativas e a Câmara lá vinha. E não havia necessidade de ser assim. Acho que acabou por ser, de facto, assim. Quer dizer, aquele e-mail do vereador Ricardo Costa, quando é que foi? Final de Abril? Foi na altura do 25 de Abril. Foi ali. A pedir às empresas sugestões sobre como é que haveríamos de lidar com a pandemia ao nível municipal e o que é que a Câmara podia fazer, quer dizer, com o devido respeito, não lembro ao diabo, porque o país fechou, foi numa sexta-feira 13 de março, foi uma sexta-feira 13, que eu lembro que vim do Parlamento e fiz o teste ao Covid-19 em Lisboa, porque tinha a minha família toda fechada em casa, disse, bem, eu não posso ir, lá estou com muita gente, sei lá se levo o vírus, ainda por cima tinha tido sintomas nessa semana, sei lá se levo o vírus comigo, fiz o teste e vim para cima, lembro que tenho isso presente, fechou, sexta-feira 13, fechamos em casa, 13 de março. E, portanto, a 13 de março, creio que foi a sexta-feira que antecedeu a quarta-feira de anúncio do primeiro estado de emergência. Do estado de emergência, exatamente. Nessa sexta-feira, nós fechamos-nos todos, não é? E no dia 20 de Abril, ou coisa que o valha, a Câmara está a perguntar, ou seja, nessa altura já muitas empresas podiam ter fechado e reaberto e tudo mais, portanto assim é difícil porque essa é aquela pergunta que eu acho que até fica bem fazer essa pergunta, do ponto de vista da humildade, mas fica a parecer que se parece mais, enfim, o que parece mais é querer transmitir às pessoas essa postura de alguma humildade a perguntar opinião, do que verdadeiramente querer fazer alguma coisa. Porque se essa postura é genuína, ela é tida no dia 20 de março, 22 de março, 23 de março, 24 de março. Não é um mês depois, quase um mês e meio depois não é? Portanto, isto são aqui alguns episódios que também não serve para fazer caricatura, porque muita coisa foi bem feita, obviamente, e também não quero que fique aqui a ideia que a oposição só pega no que está mal, mas há aqui coisas que, para lhe ser mesmo muito sincero, nós os vereadores do PSD e do CDS tivemos muitas vezes dificuldade entre nós, falávamos assim, mas como é que nós podemos não dizer isso? Nós resistíamos muito a não fazer as perguntas e fizemos sempre de forma muito cautelosa, para não parecer que nos estávamos a querer aproveitar da circunstância, e nunca o fizemos. Isso aí vale a verdade, quer ao nível da variação, quer o PSD nas suas intervenções públicas, e aqui o Bruno Fernandes teve sempre esse cuidado, teve uma postura corretíssima, mas às vezes havia aqui circunstâncias que não as podíamos, obviamente, ignorar. Entretanto, a Câmara Municipal cria um gabinete de crise, presidido por António Cunha, ex-reitor da Universidade do Minho. Como é que avalia o trabalho que já foi desenvolvido por este gabinete de resposta à Covid-19? Olha, eu avalio, não tenho conhecimento. A minha avaliação é que não tenho conhecimento. Agora, eu já não me lembrava desse episódio, e aí sim, com franqueza, tenho que dizer isto, que é criar um gabinete de crise, que se chama, já não sei o nome, mas era de crise e transição digital, é brincar connosco. Porque é assim, vamos ver. A Guimarães precisa de transição digital. Transição económica. Transição económica. Guimarães precisa de transição económica? Precisa. Guimarães precisa de fazer aquela reconversão que já tem feito, a economia tem feito, da parte muito de tecido industrial para serviços? Precisa. Precisa disso tudo. Não precisa disso agora. Agora não precisa. Quer dizer, nós, quando não temos pão
em cima da mesa, não vamos pensar em trocar, em comprar um armário novo, está a ver, assim, um armário novo, bonito para casa, ou trocar de sofás. Nós não pensamos em trocar de sofás quando não temos pão para pôr na mesa dos nossos filhos, não é? É uma questão de escala de prioridades. Portanto, e depois levou-se muito para o professor António Cunha, não tem nada a ver com... Olha, tenho e temos todos a máxima consideração pelo professor António Cunha, foi sempre um amigo de Guimarães, aliás, por isso mesmo é que, por unanimidade, ele recebeu a medalha de honra do município, e, portanto, muito bem, e é uma pessoa com grandes capacidades, hoje em dia não é reitor da universidade, e, portanto, é muito bem que o Presidente da Câmara possa trazer o senhor professor António Cunha para a transição económica de Guimarães, estamos de acordo com isso, está a ver? O que não estamos de acordo é com o timing, neste sentido. Não fazia sentido naquela altura. Fazia sentido apresentar o professor António Cunha em fevereiro, em janeiro, em dezembro ou em setembro deste ano. Não é? Agora, neste período, em que o problema das empresas é o que é que nós fazemos, em que o problema das pessoas é como é que nós vivemos, em que as pessoas estão paradas e não sabem, o restaurante não sabe como é que vai fazer para pagar aos seus trabalhadores, a empresa têxtil que cortaram os seguros de crédito e cortaram as encomendas, quer dizer, tudo, quando parou tudo, nós não estamos preocupados com a transição económica, porque as pessoas nem têm cabeça para isso. Está a ver? E, portanto, sem prejuízo da personalidade que é o professor António Cunha, achamos que um gabinete de crise é um gabinete de crise. Ou seja, pegamos naquilo que nós temos, que lá está com toda a humildade, o senhor Presidente da Câmara chama os empresários, ou chama alguns, não pode chamar todos, e dizer assim, meus amigos, o que é que está a acontecer e o que é que nós podemos fazer para ajudar? Isso acho muito bem. É muito importante o gabinete de crise, sem dúvida. Portanto, não está em causa o professor António Cunha nem nada. Portanto, é muito bem que isso se faça. Agora, o que não é muito bem é que, no fundo, não seja para tomar medidas, seja para dar a ideia que estamos preocupados com a situação. Isso é que não está muito bem. Porque aí, está a ver, olha, é fazer a mesma coisa que há pouco eu dizia da oposição, que é, a oposição não deve, é uma questão que não é ética, não é moralmente correto, aproveitar um momento destes para fazer política. Mas o poder também não deve aproveitar um momento destes para fazer política. A ver, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, de um lado ou do outro lado. E por isso, nesta altura, fazer coisas que só dá a perspectiva de envolvimento, quer dizer, imagina, eu tive montanhas de telefonemas das pessoas que estiveram na reunião, que foi convocada, uma reunião com enfim, largas dezenas de pessoas, não é para decidir, não é nenhum gabinete de crise, vamos ser francos. Um gabinete de crise tem 5 pessoas. Está a ver? E não tem um conselho consultivo, um gabinete de crise. O gabinete de crise chama 2 ou 3, assim em segredo à noite à cama, e diz assim, vocês digam-me lá, um desta área, um da metalomecânica, um do têxtil, um da restauração, enfim, não é? E diz assim, e aponta numa coisa, muito obrigado pela vossa comparência, e no dia a seguir chama outros, não é? Senão, uma coisa com dezenas de pessoas numa sala, não é um gabinete de crise. E esta foi a nossa perspectiva e continuo a achar que está certíssima. Eu penso que foi o Ricardo Araújo que fez esta intervenção e muito bem, já não sei se foi ele ou se foi o Bruno Fernandes, mas um dos dois, qualquer um dos dois, tê-la ia feito muito bem com certeza e fê-la muito bem, mas é esta a perspectiva, está a ver? Nesta altura arregaçar mangas e vamos para o terreno, não é? É isto. Não é criar plataformas de transição económica. Eu acho que a digital é do governo. O governo é que criou aqui no orçamento suplementar a expressão digital, por isso é que eu confundi. E não sei o quê, transição económica. Não, nós não estamos na altura de pensar nisso. Nós estamos em altura de pensar assim, a minha empresa vai fechar amanhã, o que é que eu posso fazer para que ela não feche? Primeiro. Segundo, o que é que eu posso fazer para manter os postos de trabalho? Terceiro, quando é que eu posso voltar a pagar às pessoas? E depois eu penso na transição económica, lá mais para a frente. Não é? A seguir, nós já conseguimos respirar, muito bem. Vamos aproveitar este embate que levamos para a transição económica. Acho muito bem que se pense nisso, acho que é muito positivo e é positivo que a Câmara o faça e que tenha essa iniciativa. Mas está completamente a leste do paraíso se o faz numa altura em que as pessoas estão preocupadas é com comer e com ter dinheiro para poder pôr o pão na mesa das suas famílias. E o que é que a Câmara Municipal podia ter feito ou pode fazer ainda para salvaguardar os empregos, para salvaguardar as empresas que estejam em maiores dificuldades nesta altura? E já agora, quais é que são os setores de atividade que mais estão a preocupar o André nesta fase? Bom, o que pode a Câmara fazer foi já
apresentado, e eu remeto para isso, e até não serei capaz de fazer esse, aí sei que foi o Ricardo Araújo que o apresentou, foi apresentado um conjunto de propostas económicas por parte do PSD para a Câmara adotar neste período. Aliás, na esteira daquilo que fez o PSD a nível nacional, também o PSD em Guimarães fez o mesmo, ou seja, com toda a lealdade e transparência, na reunião de Câmara onde deve ser, foram transmitidas para que a Câmara pegue nas nossas propostas e possa fazer delas aquilo que bem entender, não é para andar a erguer bandeiras ao alto a dizer esta proposta é nossa, está a ver? É para fazermos aquilo que se exige dos políticos que façam nesta altura, que o político não é mais do que um gestor, não é? E o que se exige dos políticos nesta altura é dizer, o que é que eu posso fazer para ajudar? Não é? Enfim, o meu conhecimento, e portanto, há várias medidas ao nível do fiscal que a Câmara pode tomar, ao nível do IMI que podia tomar, e que pode discriminar nas medidas ao nível do IMI, porque o IMI beneficia os senhorios, eu sei bem disso, não é? Mas pode impor que esse benefício tenha efeito nos arrendatários, não é? E portanto, isto pode ser feito. Até ao momento não tenho conhecimento de algo que tenha sido feito neste sentido. Mas era importante que a Câmara de facto pudesse, enfim, avançar um pouco mais. Agora, também lhe vou dizer com sinceridade, eu conheço bem o Presidente de Câmara e ele é cauteloso. E nesta altura eu acho que ele está a salvaguardar-se para um momento em que veja, ou seja, vai chegar à parte social e não à parte económica. Está a ver? O Dr. Rui Rio, numa entrevista, já não sei se já teve, explicou isto muito bem, que é assim, nós temos um problema económico, que a seguir se vai converter num problema social. Mas vamos tentar primeiro resolver o problema económico e depois o problema social. Eu acho que aqui estamos mais numa de ver o que é que fica, ou seja, quando é que vem o problema social e aí vamos atacar. E isso, veja só as incoerências que isto tem. É por isso que hoje estamos no domínio da não ideologia. As incoerências que isto tem são estas. A direita é sempre acusada de gostar da caridadezinha, mas isto que eu estou aqui a dizer é uma coisa muito caritativa, não é? Que é, não, quando as pessoas precisarem nós estamos cá. Aliás, o Presidente de Câmara, e digo isto com, enfim, sem nenhuma crítica, ele diz isto até de forma genuína, ele disse, não, nós não acreditamos em criar meios para que as pessoas gerem o seu rendimento, nós acreditamos em estar o Estado disponível para quando elas precisem de nós, que nós, aí sim é uma diferença ideológica, que nós achamos o contrário, a história da cana ou do peixe, não é? De dar a cana para ensinar a pescar ou de dar o peixe para as pessoas comerem, e aqui há muito esse conceito, e eu acho que a Câmara está a tentar manter-se salvaguardada e as suas finanças, o que é responsável, naturalmente, para poder acorrer e acudir a quem precisa. Isso está bem, até porque o impacto, o poder económico financeiro nas empresas da Câmara é reduzido, é preciso dizer, também não façamos aqui, o do Estado é muito grande, o da Câmara é muito mais reduzido, sejamos sérios nisso. Mas há sempre aqui alguns sinais que podiam ser dados e que me parece que estamos mais a aguardar. Neste mesmo espaço, há umas semanas atrás, Bruno Fernandes dizia que a Câmara Municipal, nesta altura, estaria certamente a ser melhor gerida pelo André Coelho Lima, por Domingos Bragança, se eventualmente tivesse ganho as eleições em 2017. No próximo ano há eleições autárquicas. Tenho mesmo que perguntar-lhe, André, se está disponível para ser candidato à Câmara Municipal de Guimarães? Bom, isso é aquela pergunta assim que é sem rodeios. A queima-roupa. É verdade, essa é daquelas, enfim, não dá para fazer paralelismos que hoje em dia são infelizes, porque temos visto muita coisa a queima-roupa enfim, que nos dá grande tristeza. Olha, Eliseu, como é que eu lhe hei de responder a essa pergunta? O Eliseu já andou à volta na última conversa que tivemos, já não sei bem quando foi, mas foi há uns meses. O Covid baralhou-me aqui um bocado os tempos. Mas terá sido em fevereiro, no mais especial, presencialmente na altura. Tivemos uma conversa pré-Covid e uma pós-Covid, está a ver? Portanto, estamos atualizados. O Eliseu andou aí à volta, não foi assim tão à queima-roupa. Eu tenho de lhe dizer o seguinte, eu tenho uma forma de estar na vida.
Eu estou na política da mesma forma que estou na vida, da mesma forma que estou na minha profissão, da mesma forma que estou com os meus filhos, da mesma forma que estou com os meus amigos, sou sempre o mesmo, como é natural e como espero que seja toda a gente. E que é a seguinte: eu nunca me apresentei, nunca criei estratégias, nunca condicionei por forma a que eu fosse isto ou aquilo. Eu nunca quis ser nada. Costumo dizer desta forma assim. Nunca quis ser, eu quero ser isto, eu gostava de ser. Não, eu nunca quis ser nada. Eu gosto de levar a vida tranquila e estar disponível para aquilo que a vida às vezes me possa vir a exigir. Não é? E isso é o que eu tenho feito na política. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa muito pessoal, embora esteja muita gente a ouvir-nos, mas houve um período, há muitos anos atrás, eu ainda nem era casado, eu recebo um convite do Rui Vítor Costa para ser líder parlamentar do PSD aqui em Guimarães, na Assembleia Municipal. Eu fui de 2005 a 2009, portanto o convite é para em 2004, eu estou a conseguir situar, ou 2005, por aí. Eu lembro que ia de carro e estava a fazer doutoral para a Alameda, e a minha namorada ao meu lado, que hoje é a minha mulher. E eu não lhe pedi autorização, mas tive esta conversa com ela para lhe dizer que tinha tido este convite e que não sabia se o ia aceitar. Mas que se o aceitasse, isso podia ter implicações daí para a frente. Foi assim que eu lhe disse. Ou seja, se eu aceitar, sou apenas a ser simpático, apenas a corresponder a uma simpatia que estão a fazer comigo, e então, sim senhor, aceito. Mas tenho que ter consciência que isso traz maiores implicações e responsabilidades, que eu não sabia quais eram, mas podiam ser umas ou outras. É que isto pode não ter nenhumas implicações, como pode ter outras implicações, como acabou por ter. E, portanto, eu para isso tinha que ter o acordo dela, para isso. Aliás, eu casei em 2004, portanto, foi mesmo em 2004, foi antes de me casar. Bom, eu, portanto, fiz um percurso que culminou numa candidatura ao PSD em 2010, seguido de uma candidatura à Câmara em 2013 e uma candidatura em 2017. Isto para dizer o seguinte, que já em 2010, quando me candidatei à Comissão Política, havia pessoas que estavam na minha Comissão Política, pessoas que estimo imenso, e que me disseram, com toda a frontalidade, que achavam que eu não devia ser o candidato à Câmara. E eu ainda assim, depois de saber isto, convidei-os para a Comissão Política. Porquê? Porque eu não queria uma história do one-man show, tipo, vocês não querem que seja eu vou querer ser eu, portanto vocês... Não. Eu tinha que estar disponível para poder ser, mas nunca condicionei para o ser. Isto significa a forma como eu apareço nas coisas e também como eu saio das coisas, está a ver? E a minha análise sobre as eleições em Guimarães, e eu ando à volta, mas não fujo da sua pergunta, sou circular, mas não sou cobarde. De facto, a decisão que eu tomei relativamente à minha disponibilidade foi tomada na noite das eleições de 2017, na mesma noite. Eu fiz a declaração, liguei ao Dr. Bragança, dei-lhes parabéns, fiz a declaração na sede do PSD e vim para casa. Vim para casa com gente, não sei quantos, entre 10 e 15 pessoas que vieram aqui, pessoas que estiveram mais de perto na campanha, pessoas que eu considero do ponto de vista pessoal, e vim e a todos disse, na altura, que não estaria disponível para ser recandidato à Câmara. Nesse dia, foi nesse mesmo dia que eu disse. É evidente que muita gente diz assim, ou pensou, muitos dos que ali estavam, ele diz isto, é que é o calor do momento, está no dia das eleições, ainda nem há o resultado final, só se sabe. Mas não, eu acho que tenho uma característica, tenho muitas características negativas, muitíssimas, acho que se algumas positivas eu tenho, uma positiva acho que é esta, que é a impressão, eu consigo pensar com toda a clarividência. E para mim esta clarividência até já era pré-eleitoral, está a ver? Ou seja, que é assim, eu digo-lhe desta forma, eu acho que a política requer humildade, e a humildade é também a humildade de fazer a apreciação dos resultados eleitorais. Eu defrontei do debate com Domingos Bragança por 2 vezes. O primeiro embate é um embate em que o Dr. Domingos Bragança perde 10 mil votos face à votação anterior do Dr. Magalhães, 2013, ele perdeu face a 2009 10 mil votos. E estava numa lógica de sucessão, onde a influência do Dr. Magalhães foi ainda muito grande naquele resultado, achávamos todos isso. Não é?
E, portanto, o segundo embate verifica-se porque, não é porque eu acho que as pessoas se tinham enganado, não é nada disso, mas porque, no fundo, havia ali uma alternativa clara que eu apresentava em diferentes dimensões e essa alternativa precisava dessa consolidação. E também porque fiz, na altura, em 2013, aquilo que foi o melhor resultado do conjunto PSD-CDS. E, portanto, havia que continuar. Mas a verdade é que este último resultado confirma crescendo muitíssimo a minha votação, e já lá vou a seguir, só não vou já para não fugir demasiado à sua questão, muitíssimo a minha votação, até se quer que lhe diga mais do que aquilo que nós pensávamos, mas cresceu também muitíssimo a votação do Dr. Domingos Bragança, até mais do que aquela que eu cresci. E este é que é o facto que me leva a fazer essa interpretação, que é, se as pessoas tiveram dois embates entre as duas personalidades, foram dois partidos, obviamente, mas o embate autárquico é sempre entre o candidato a Presidente de Câmara, é assim em todo o lado, e fizeram uma opção que a tornaram clara no segundo embate, apesar do reforço claro de votação que fizeram para com a minha alternativa, a alternativa que eu representava, eu penso que tenho que mostrar às pessoas que percebi o sinal que me quiseram transmitir. Está a ver? Por isso é que eu disse que a política requer humildade, ou seja, eu acho que o povo me quis dar um sinal, é assim que eu tenho dito. E a última coisa que eu alguma vez quereria ouvir de alguém é, imagina, aparecer agora numa candidatura autárquica e as pessoas dizem assim, o que é que tu não percebeste? Não é? Tu foste lá uma vez, perdeste. Foste lá a segunda vez, subiste imenso, mas não é? O que é que não, não é? Eu não posso permitir que ninguém alguma vez na vida me diga isto. Uma pessoa que gosta de mim ou não gosta de mim, nunca. Porque eu estou sempre em passão pelas coisas. Estou nas coisas como estou na vida. Estamos todos. Há pessoas que acham que não. Estamos todos. Quando andamos por ela, pau, fechamos os olhos. Não é? E, portanto, em tudo eu estou de passagem. Portanto, como estou de passagem, o segundo resultado em que as pessoas reforçaram tanto a minha votação e reforçaram tanto a votação do Dr. Bragança, foi um sinal. Está a ver? E esse sinal, eu penso que foi o desta mobilização para impedir que eu tivesse ganho, que o PSD tivesse ganho. Tem circunstâncias que o explicam, que até nem têm nada a ver com Guimarães, se calhar falo disso a seguir, mas a verdade é que esse sinal foi dado, porque não podemos esquecer, as pessoas achavam que podia haver mudança. Estava na sociedade vimaranense a ideia de que isto vai mudar, ou melhor, isto pode mudar. Tanto assim é que eu ganhei na cidade. E foi a primeira vez desde 1982 que quem ganhou na cidade não foi o Presidente de Câmara. Ou seja, que o Presidente eleito não ganhou na sua cidade. Foi a primeira vez. E, portanto, ganhei na cidade. Portanto, havia muita essa ideia. E essa ideia levou a uma enormíssima mobilização eleitoral que reconfirmou o Dr. Domingos Bragança como Presidente de Câmara. Eu não posso fazer de conta que não percebi isto, porque percebi. E, portanto, é ter percebido isso. Portanto, não se trata, fez-me a pergunta se eu estou disponível. Não é disponibilidade. Foi o povo que me fez ver, que me tornou indisponível, não sou eu. E, portanto, é muito importante dizer isto. Portanto, que nunca se pense que, agora, ele agora é vice-presidente do PSD nacional. Não. Zero disso. Para mim uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E a minha decisão foi tomada no dia das eleições, em 2017, à noite. E esta decisão não é uma decisão individual. Não estou para isto. Não. É uma decisão de, eu percebi o que as pessoas me quiseram transmitir. E eu quero dizer isto, eu amo muito esta terra, eu não uso a palavra amor para muita coisa. Amo muito esta terra e amo as suas gentes. Amo. Mas, desculpe que isto, enfim. Mas, e vou continuar a fazê-lo da mesma forma, mas também tenho que saber respeitar aquilo que as pessoas me quiseram dizer. E o que quiseram dizer para mim foi claro, logo naquele dia. E é por isso que eu, logo nesse dia, tomei essa decisão. Com essa decisão tomada, atualmente o atual presidente da Conselhia do Partido Social Democrata é seu amigo, esteve consigo nessas lutas políticas. Bruno Fernandes ainda não anunciou a sua recandidatura para as eleições do partido no próximo dia 11 de julho, já marcadas para o 11 de julho próximo. Se ele for candidato, vai ter o seu apoio e se posteriormente, coloquemos essa hipótese, se colocar como o lado do Partido Social Democrata no combate com, previsivelmente, Domingos Bragança, terá também o seu apoio. Repare, eu disse-lhe há pouco que não fujo das perguntas, vou fugir dessa, mas não é fugir, vou-lhe dizer, é um princípio de responsabilidade, que é assim.
o PSD tem órgãos próprios. Tem um presidente que é meu amigo, como disse bem, há muitos anos, que é uma pessoa a quem devo muito, porque, olha, ele foi meu vice-presidente em todas as minhas comissões políticas e foi a pessoa que mais me ajudou no percurso autárquico que fiz. Devo-lhe muito, mas acho que ele deve fazer a sua reflexão, acho que o PSD tem os seus próprios órgãos, tem as suas próprias dinâmicas e eu nisso não me posso imiscuir. E, portanto, nunca na vida falaria por alguém antes dela própria, antes da própria pessoa. E, portanto, aqui é a mesma coisa. Portanto, acho que é um processo individual, dele ou de outras pessoas, mas dele nomeadamente, que é aquele que me está a perguntar. Acho que é uma fantástica pessoa, senão não era meu amigo, não é? Acho que é uma pessoa fantástica e é, sobretudo, uma pessoa que tem a humildade que é preciso ter estado a servir numa vila, ter estado a servir na sua freguesia e na sua vila de Santo Trocato durante 12 anos como presidente de junta, mas acho que é um percurso que ele terá que fazer, é uma decisão que o partido terá que tomar, é uma reflexão que os órgãos terão que fazer e sobre isso naturalmente não queria ser quaisquer tipo de considerações para além daquelas de natureza pessoal que resultam óbvias da circunstância de, como disse, ele ser muito meu amigo e há muitos anos. Mas se ele numa primeira fase for candidato ou se recandidatar à presidência do Partido Social Democrata de Guimarães, terá o seu apoio. Eu estive ali, se não foi na primeira fila, foi como se fosse, quando ele apresentou a sua candidatura ao PSD, a esta comissão política da qual ele é presidente. Estive lá, era só o que faltava eu não estar. Uma pessoa que me ajudou toda a vida e que eu não estivesse ao lado dele. Eu sou uma pessoa que sei ser grato e mais do que saber ser grato. Sei interpretar e pareceu-me claramente que era a pessoa indicada para ser presidente do PSD de Guimarães. E, portanto, se o Bruno estiver disponível e interessado em querer continuar a ser presidente do PSD de Guimarães, obviamente que contará com o meu apoio para presidente do PSD de Guimarães, que é a pergunta que me fez, isso claramente, porque eu até aqui, teve 2 anos de uma afirmação clara e uma afirmação ao seu género, está a ver, serena e tranquila, sem grande bulício, mas com a serenidade que se impõe e que também tem muito que ver com a sua personalidade. E, portanto, só se eu o apoiei há 2 anos, só se estes 2 anos tivessem corrido mal, ou algo tivesse corrido mal, é que eu não o apoiaria novamente. Isso, naturalmente, apoiarei. Mas também por outra questão muito substantiva, que lhe queria dizer, que é assim, repare, é muito importante perceber isto, e há muitas pessoas que precisam de ouvir isto. Eu estive no partido, incluindo como candidato à Câmara. Eu nunca estive num projeto pessoal, eu estive sempre num projeto grupal. Eu estive sempre com esta ideia em mente, que é o PSD, e espero que não me levem a mal os que antecederam a minha entrada na Comissão Política do PSD, são vários, se referir a ninguém em concreto, mas o PSD e o CDS nunca foram juntos, foram sempre separados, mas indo separados, somadas as suas votações, nunca ultrapassaram os 30 mil votos em Guimarães. Nunca tinham. Atingiram com o Rui Vítor Costa. O Rui Vítor Costa chegou a 30 mil e umas dezenas, já não sei qual, mas 30 mil e pouco. Atingiu esse limiar. Até aí foi sempre antes disso, abaixo de 30 mil votos. Portanto, o PSD, no fundo, era sempre o segundo partido, foi sempre o segundo partido, é no país e é em Guimarães, mas eu via assim, nunca era verdadeiramente alternativo. Eu achava que os guimaranenses nunca viam verdadeiramente como alternativa. É diferente ser o segundo e ser a alternativa, ser aquele que pode substituir o primeiro. E, aliás, eu lembro-me de uma entrevista na fundação do Pedro Chagas Freitas, que ele disse-me assim, olha, o Flávio Meireles disse aqui que se o Vitória fosse campeão nacional, que ia no Potoral. E depois disse, se o PSD ganhar as eleições, também vai no Potoral. E eu disse-lhe assim, ia mais depressa se o Vitória ganhasse as eleições, se o Vitória fosse campeão nacional, do que se o PSD ganhasse as eleições. Até fiquei meio ofendido, disse assim, porque o PSD é o partido que fica sempre em segundo lugar. Quer dizer, se o PSD não tiver a expectativa de vencer, quem é que terá? Aliás, disse-lhe isso assim, na entrevista que tivemos aqui em fevereiro, também me zanguei consigo, disse assim, então, quem é que há de ter a pretensão de ganhar as eleições? Não, eu perguntava se estavam preparados para assumir o poder em Pois, é evidente que essa pergunta deixa-me sempre irritado. Pronto. Mas qual era o ponto? E o Pedro Chagas Freitas disse isso como quem
para o PSD ganhar Guimarães é uma coisa tão louca como para o Vitória ser campeão nacional, está a ver? Enquanto que o PSD é sempre o segundo. Pronto. Eu acho que nas pessoas, e por isso não há aqui nenhum tipo de classificação de quem me antecedeu, eu acho que o PSD, o meu grande objetivo era passar de segundo partido para alternativa. Acho sem imodéstia que conseguimos isso. Que o período de liderança do partido que eu tive e de candidaturas à Câmara, acho que conseguimos isso, que é, nós, no fundo, tínhamos 3 vereadores, eu era um dos 3, vereadores em 2009, passamos para 4 vereadores em 2013 e passamos para 5 vereadores em 2017. Eu não estou a fugir, vai já ver onde eu vou chegar. Ou seja, há aqui um crescimento sustentável. Hoje em dia, as pessoas não têm esta noção, mas a Câmara de Guimarães tem 11 vereadores, que são 6 do Partido Socialista e 5 do PSD e do CDS, da coligação Juntos por Guimarães. Ou seja, há aqui um crescimento notório, paulatino e progressivo. E então, Eliseu, dizer-lhe assim, quando me perguntou do Bruno, este era o meu serviço, está a ver? Este era o meu entusiasmo. O meu serviço ao partido era este. É evidente que fui eu o protagonista, é evidente que eu gostava imenso de ser Presidente de Câmara, é evidente que tinha a cabeça a fervilhar todos os dias com ideias do que queria, do que gostava, queria muito, mas este querer, que é um querer muito vimaranense, está a ver? Não, olha, a coisa que eu menos queria era aparecer a minha cara nos cartazes, está a ver? Isso não me interessava nada. O que eu queria é aquilo que quem gosta muito desta terra sabe, passa ali no Toural e diz assim, se fosse eu fazia isto assim, ou passa ali, vai de carro, vai daqui para as Taipas e diz assim, eu acho que não faz sentido estar aqui neste trânsito todo o dia, todos os dias. Nós todos temos ideias, porque vivemos a nossa cidade, vivemos a nossa terra e queremos contribuir. Foi este querer, este era o meu querer, ser Presidente da Câmara de Guimarães, era este. O segundo era, se eu não conseguir, e é preciso as pessoas terem bem noção que eu tinha que ter presente que podia não conseguir, porque a distância era grande, eu quero pôr o meu partido como sendo a alternativa, eu quero construir essa alternativa. É aqui que entra o Bruno, porque o Bruno, quando apresentou a sua candidatura a estes órgãos, disse que tinha um projeto de continuidade, de pegar na herança do passado e construir um novo futuro. E o que é a herança do passado? Não é o meu, eu não quero, é dizer assim, o PSD, com toda a humildade, começou aqui, e depois veio para aqui, e depois veio para aqui, e depois entra o Bruno e vai para aqui, e vai para aqui, e vai para aqui. E desejavelmente, se os vimaranenses nos derem essa oportunidade, poderá chegar aqui. Está a ver? Mas se a continuidade não é propriamente aqui um elogio ao passado. É a prova da humildade com que eu estive, sabe? Que é dizer assim, eu quero deixar isto melhor do que o que estava antes de eu chegar. Se eu conseguir ganhar, fantástico. Se eu não conseguir ganhar, de preferência que isto continue. E isso é o que o Bruno apresentou como pressuposto da sua candidatura. E este continuar não é ideias e projetos, sabe? É também, porque os projetos que eu apresentei em nome de um coletivo. Eu é que dei a cara por ele, não é? Mas foram participados por muita gente, nomeadamente pelo próprio Bruno Fernandes. Mas para além dos projetos, há sobretudo as pessoas, sabe? Eu tenho que lhe dizer isto, que é assim, houve estes processos, enfim, eu dediquei 10 anos da minha vida a isto. A minha mulher tem-me dito assim, tu agora que estás em Lisboa, eu estou mais contigo do que estava quando tu estavas aqui e dormias em casa todos os dias. Porque eu quando chegava ela já dormia e quando saía, normalmente ela já cá não estava também. Tá? Ou seja, andávamos em contraciclo, era de manhã à noite, eu dediquei 10 anos. E se eu sou pessoa que nunca forçarei a minha presença em coisíssima nenhuma, também é verdade que houve muito quem, enfim, quem quisesse apoucar, está a ver, esse período de dedicação. Isso magoou-me. Pode ser 1%, para mim até só pode ser uma pessoa. Mas sim, magoou-me, porque eu não preciso que me afastem. Há pessoas, eu senti que houve, sabe que, enfim, eu nunca, já disse há bocado, eu nunca forçarei a minha permanência em lado nenhum. Mas há sempre no mundo, não falta gente movida por sentimentos de inveja e de maldade. E a política atrai muita gente assim. Aquilo que eu lhe posso dizer é assim, eu não preciso que me abram a porta para sair de uma casa, eu sei. E o que eu sei é construir o que construí e o que eu queria era que isso fosse uma base para que se possa poder continuar esse percurso. E esse percurso, é isso que eu dizia,
há pouco, não é só projetos, é pessoas. Por isso é que eu fiz este parênteses. O que é pessoas? São as pessoas das freguesias. Isso é que é fantástico. Eu conheço bem o PSD por dentro e, portanto, talvez nunca, como agora, tenha havido candidaturas nas freguesias como houve, no sentido de todas as listas, com gente das freguesias mesmo, pessoas com destaque nas freguesias, com reconhecimento social, tudo. E são pessoas de uma generosidade, sabe? Os partidos têm muita coisa que fala-se dos barões. Há pessoas que se acham barões, ainda que ninguém os ache. Isto é que são os barões, sabe? Dos partidos. Os barões dos partidos é isto. São as pessoas que estão no terreno, são as pessoas que depois de eu perder me vieram dar um abraço, são as pessoas que um ano depois de eu perder não vieram dizer, mas pensando bem, aquilo assim podia ser melhor. Não, disseram não. O que tu fizeste esteve bem. O que o senhor fez esteve bem. Enfim, uns tratam por todos, por você, como for. As pessoas genuínas que gostam de Guimarães, em primeiro lugar, também gostam do partido e gostaram do projeto e da alternativa que eu representei. Essas pessoas também exigem ou requerem continuidade. E por isso, só quem for irresponsável é que não pensa as coisas desta forma. Portanto, o Bruno, que foi a pergunta que me fez, e vê que eu andei à volta, mas fui lá dar, o Bruno disse, ele próprio, as palavras são dele, na apresentação na sua conferência de imprensa, a apresentação da sua candidatura, que queria representar essa continuidade de projetos e de pessoas. E para isso é uma postura responsável, é uma postura de poder permitir que nós possamos continuar a subir a escadaria que vamos subindo passo a passo e que possamos poder continuar a fazer. E, entretanto, outras portas se abriram e depois desse combate político em 2017, candidata-se à Assembleia da República, é eleito, chega à vice-presidência do Partido Social Democrata, sendo uma das pessoas de maior confiança de Rui Rio. Como é que se sente nessa posição agora? Olha, estou a mandar uma mensagem porque, como lhe disse antes, as pessoas não ouviram, mas eu tinha agora a reunião da permanente e aqui o Dr. Rui Rio já me ligou 2 vezes para aqui, que apareceu aqui a pedir para ingressar na reunião da permanente que está a decorrer agora. Estou a mandar uma mensagem a dizer, estou a dar uma entrevista, já entro. E, portanto, por isso é que estava a olhar para baixo enquanto fazia essa. Olha, como é que eu sinto isso? Gosto, não vou dizer que não gosto, mas sinto isso com enorme naturalidade. Está a ver? Olha, há uma coisa que enfim, isso até vai ser um bocadinho exagerado, mas como é verdadeiro, a verdade nunca fez mal a ninguém. Sinto isso como uma afirmação de Guimarães. Isso é a coisa que eu mais sinto. Sinto muito mais como uma afirmação de Guimarães que minha própria. Eu até acho que lhe disse isso na conversa telefónica ontem, se me disse assim, disse a outra pessoa. No grupo parlamentar deram-me os parabéns e eu, para lhes agradecer, mandei uma fotografia minha com a camisola do Vitória. Ou seja, eu gosto fico contente como vimaranense por saber que um vimaranense conseguiu estar na posição que me coube a mim, em sorte, poder estar. De resto, sabe, Eliseu, a vida dá-nos coisas, enfim, são casualidades que eu nunca procurei, tal como a candidatura à Câmara e tudo mais. Aliás, esta procurei muito menos, porque aqui o percurso no PSD foi mais procurado, no sentido de que era mais natural o envolvimento que eu toda a vida tive no Vitória, porque sou vitoriano desde que me conheço, que toda a vida tive nas Nicolinas, que é uma paixão, sobretudo desde que andei na Comissão de Festas em 1992, e portanto a política era o passo óbvio para mim a seguir, não é? Mas nesta cadência, está a ver? Nesta cadência de prioridades, a política em último. Mas isto não, eu nunca tive. Há pessoas que só se veem em patamares nacionais. Sabe? Há muita gente que está aqui nas conselhias e tal, que acha que só servem para ministros, nunca servem para sujar as mãos com terra. Eu não sou assim. Eu se pouco tiver que servir, se for preciso pegar numa sachola, pego, como muitas vezes peguei, como o meu pai punha-nos a dizer, olha, meus amigos, eu tenho 4 filhos, é preciso que alguém ajude, quando é preciso ajudar, ajuda. Normalmente era para fazer obras no muro, só contratava um homem, que era o que sabia, e os meus irmãos ajudávamos. E bem que nos fez. Por isso é que eu aí peguei mais na sachola nisso, que era o que fazia a massa, está a ver? A misturar a água com o pó de cimento. Bom, mas nisto eu fui convidado para mandatário do Dr. Rui Rio, para as eleições que foram no início de 2018. Achei estranho esse convite, eu não o conhecia. Estive com ele num jantar aqui em Guimarães, que quando ele foi convidado era presidente do PSD, o Rui Vítor Costa,
e convidou-o para explicar como é que estava no Porto a funcionar a Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo. Ele era presidente da Câmara. E até não simpatizei nada com ele, já lhe disse isto a ele. Até nos pegámos um bocado naquele jantar, tipo, porque eu vinha com umas teorias, era um bocado novo, e ele resolveu contestar, mas eu não achei assim, não, mas gostava muito dele, da figura política, até pelo facto dele, assim, no trato pessoal, ser um bocado fechado. Mas achei estranho porque não tínhamos relação pessoal, tínhamos com... Eu acho que houve aqui duas pessoas que foram importantes na minha indicação, mas quero lhe dizer uma delas, que é o José Manuel Fernandes. Quando eu recebi o convite, quem me fez o convite, quem me fez a abordagem, quem me fez o convite foi obviamente o Dr. Rui Rio. A abordagem foi o Salvador Malheiro. Quando ele me ligou, que é meu amigo há muito tempo, quando ele me ligou, eu disse-lhe para indicar o José Manuel Fernandes. Eu fui convidado para mandatário e disse, eu acho que melhor não sou eu, pá. Era melhor indicar o José Manuel. Porque acho que é melhor para a candidatura. Até isto, acho eu, isto fica mal elogio em causa própria, não é? Mas está lá ele para ser minha testemunha, porque é só ligar ao Salvador para ser minha testemunha. Eu disse isto porque é assim, para que é que precisam de mim? Eu disse isto num plenário do PSD. Eu estou disponível para ser o general ou para ser o soldado da primeira linha da infantaria, que é aquele que leva logo com as baionetas, mas já não há baionetas, mas os primeiros a ir são aqueles. É para o que precisarem. E aqui acho que foi o Salvador Malheiro, sim, e o José Manuel Fernandes, foram estas duas pessoas que, no fundo, afiançaram o meu nome, não é? Que disseram que eu poderia ser uma pessoa com as características que o Dr. Rui Rio gostaria. A partir daí, acho que a pergunta que tenho que fazer é a ele, não é a mim. Eu fui mandatário aqui, estive com ele em 2 momentos, depois ele convida-me para a Comissão Política Nacional, o que muito me surpreendeu e honrou. Eu fui, e não foi por ser mandatário distrital, há pessoas que ainda acham que a política é assim, que a política a nível nacional é assim, vai lá o representante dali, o representante acolá, não é assim. Só 2 mandatários. Fui eu e o de Leiria, é que fomos para a Comissão Política Nacional, todos os outros não foram mandatários. E veja lá que são 18 distritos. Bom, mas fui e depois de um mandato como vogal da Comissão Política Nacional, ele convida-me para vice-presidente. Porquê? Eu não sei. Fico obviamente orgulhoso, fico feliz, acho que até é uma expressão que gosto mais de usar, fico feliz com isso, e a partir daí, para mim é igual ao litro, está a ver? É mesmo isto, é dizer assim, é muito mais, é nunca perder as prioridades, muito mais importante a minha vida, a minha mulher, os meus filhos, a minha profissão, a minha estabilidade, isto é que é importante para mim. O resto é o que passa. A vida política é a coisa mais efêmera que há na vida. Quem acha? É muito bom para iludidos, este mundo está cheio de iludidos, que chegam assim a um sítio e metem logo aqui não é, como é que se diz, as condecorações na lapela e andam aí a passear as condecorações. Não, é a mesma coisa, está a ver? Sou a mesma pessoa que sempre fui, não cresci nem mais 1 centímetro, continuo com 1,70 m, está a ver? E fico honrado, isso fico honrado e feliz, satisfeito por ter tido esse convite. Acho que foi não posso esconder que foi um reconhecimento. Acho que foi, porque no fundo fui o único que fui convidado dos que eram vogais para ser vice-presidente. Esse reconhecimento deixa-me obviamente muito feliz. Não sei o que é que ele viu em mim, espero que tenha visto boas coisas, mas espero que tenha visto tudo isto, que é franqueza e lealdade. Que eu digo sempre aquilo que penso, ainda que isso possa ser o que ele não quer ouvir, e sou sempre leal. Eu nunca viro as costas a quem já me ajudou, nunca viro as costas a quem já me ajudou. Porque isso, a Bíblia tem um espaço dedicado para essas pessoas, eu isso não faço. Portanto, o que ele viu em mim, não sei. Para mim, e desculpe demorar tanto tempo na resposta, mas enfim, são coisas que me vão... Enfim, eu também sou muito palavroso, mas enfim. Para mim é um orgulho, é uma satisfação. Às vezes digo assim, acho que as pessoas... Aprendi muito isto com o Dr. Fernando Alberto. Ele dizia-me assim, sabes, eu... quando era governador civil, era assim, quero falar com o primeiro-ministro, estava no telefone ligado, e os ministros me faziam isto, assim, como é que tu és capaz, Fernando Alberto, como é que tu fazes isto? Então não quero falar com ele, e isto é verdade, porque se for aos livros do Cavaco, ele diz, tem lá sempre umas passagens referentes ao Dr. Fernando Alberto e diz sempre que era o mal disposto, que era não sei o quê, mas ele diz como quem? Eu não devo nada ao Cavaco, ele se quiser que me ouça, era mais ou menos isto. Eu aprendi muito com esta maneira muito vimaranense de ser, sabe? Tento não ser subserviente, porque eu não quero nada da política. Quero servir,
quero estar, quero aproveitar, sim. A vida, eu tenho muito, enfim, os meus 46 anos dão-me, agora acho que já passei daquela parte, não é? Só até lá acima ao triângulo, depois começas a descer, não é? E já, assim, já tenho o conceito da finitude, já não é um conceito meramente filosófico, ou com a expressão finis terra que nós aprendemos dos romanos e do latim, e portanto acho que isto é tudo passageiro, portanto fico contente por poder, no meu tempo de vida, ter esta oportunidade. Ficava muito mais contente no meu tempo de vida ver o Vitória ser campeão nacional. Trocava isto 10 vezes. Mas enfim, não podendo eu contribuir para isso, fico contente. Isso fico contente, obviamente. Vejo isso como uma coisa que fica, sabe? Olha, eu tenho aqui o meu bisavô, porque o meu bisavô foi um homem do nada, lançou um grande empreendimento. Isto é que vale. Porque sabe, quem já nasce com o rabo virado para a lua, não é? Enfim, agora, quem do nada constrói algo, isso vale, está a ver? E eu tenho aqui porque não é o meu antepassado mais direto, mas tenho muito como exemplo nisso, não é? E, portanto, nisto, dizer-lhe que levo isso sim, nessa parte de gostava que os meus filhos um dia pudessem ter, orgulho nisso, gostava, eu tenho essa satisfação pessoal, acho que o posso dizer e que não é imodéstia fazê-lo, mas nunca perder aquilo que sou, mas nunca, está a ver? Nunca, em vários momentos, e aí é nunca deixar de ser aquilo que sou aqui, com as pessoas que sempre me conheceram toda a vida, os meus amigos de sempre, e também nunca deixar aquilo que sou, ser aquilo que sou lá. Está a ver? Aliás, acho que não faz mal eu contar este episódio, enfim, que é, íamos para a audiência com o Presidente da República, com a nova Comissão Política Nacional. E então eu fui escolhido para ir, ia no carro com o Presidente do partido, não é? Que, como sabemos, é um homem do Norte como eu, e como nós, e com o Nuno Moraes Sarmento. Íamos os três no carro. E eu ia à frente, eles iam atrás. E estava e tal, que nós é sempre o debate Norte-Sul, e eu viro-me para trás e digo, Nuno, já nunca se pensa, nunca, eu na altura acho que ainda estou a dar por você, nunca se perguntou porque é que a voz que vos chamam os alfacinhas, aqui aos lisboetas, e ele, não, por acaso nunca pensei nisso, assim, é óbvio, porque se fossem homens do Norte, não é? Chamavam-se saladas, como é os do Sul, são alfaces. Mas porquê? Porque faltam os tomates, faltam os tomates. E portanto eu uso isto só como exemplo para dizer assim, nós temos que ser aquilo que somos em todo o lado por onde andamos, porque senão somos assim como o TID, não é? É uma coisa para vender, ou como o Skip, agora já estou a parecer um tipo antigo, aquelas marcas antigamente, não é? Uma coisa para vender, eu não sou nada para vender, eu sou uma pessoa só que vivo a minha vida, as pessoas que querem e que me dão a mim o grande prazer de querer privar comigo, eu fico muito feliz por isso e grato, e pronto, e a partir daí vejo a vida como uma oportunidade e nada mais. Vai ter de pedir desculpa por mim ao Dr. Riri, mas tenho que lhe colocar aqui uma outra questão, já aqui perto do final da nossa conversa, uma questão ideológica. Preocupa-o que esta pandemia traga algum extremismo ao combate político, de termos uma direita mais extrema com o Chega, de termos um bloco de esquerda com algumas posições também extremadas, que têm gerado até algumas situações mais delicadas na nossa sociedade? Sim, olha, dizer-lhe assim, estamos a viver um momento de situações extremadas, já tivemos outros, acho que eles acabam por ser sempre passageiros, porque acho que hoje nós temos o que não tínhamos no início do século XX, que é cultura e educação, até sobretudo educação e depois cultura, temos muito mais de ambas, e nós não é fácil para os povos europeus deixarem-se envolver em derivas totalitárias. Não é fácil, mas pode acontecer. A primeira coisa que lhe quero dizer é que eu não gosto de classificações. Se são extremistas, se não são extremistas, são de extrema esquerda ou são de extrema direita. Eu já não gostava quando era novo. Quando era novo havia muitos catálogos, eram os vanguardistas, eram os rockabillys, eram os não sei o quê. Não gosto, até porque, olha, eu acho que um monárquico pode ser ateu, acho que uma pessoa
de direita pode ser a favor da despenalização do aborto, está a ver? Não gosto de classificações e gosto de eu próprio de ser uma mistura total dessas coisas todas. E, portanto, dito isto, dizer-lhe que acho que há uma fatia grande da população que precisa, lamentavelmente, de autoridade do Estado, que sente que é precisa a autoridade, não são as pessoas que precisam, elas acham que é preciso a autoridade do Estado. Isso leva ao crescimento das extremas-direitas muito por toda a Europa. A Europa tem uma tradição xenófoba e também, em certa medida, racista, sobretudo a norte, mas nós aqui não temos essa tradição. Nós fomos o primeiro país do mundo a abolir a escravatura, nós fomos, se não fomos o primeiro, fomos o segundo a abolir a pena de morte, julgo que os primeiros foram os ingleses, nós fomos o segundo, nós somos pioneiros em direitos humanos, nós somos pioneiros em mundividência, nós somos pioneiros em miscigenação. O brasileiro, e aqui espero que não me chamem machista por isto, sobretudo a brasileira, é um produto do português e é um produto da miscigenação colonial. E isto no sentido altamente positivo, que o português nunca não exerceu uma colonização como exerceu, por exemplo, o espanhol. Não é? Houve muito maior mistura entre povos. Agora, convém que não haja exageros, convém que a defesa das vidas, de todas as vidas, eu nem sei o que é que quer dizer Black Lives Matter, eu não sei o que é que isso quer dizer, porque para mim Black Life e White Life é igual, não sei o que é que isso quer dizer, porque é evidente, é sério, custa-me que uma pessoa de raça negra consiga pensar assim, ou de raça branca, custa-me nesse sentido, porque eu não consigo estabelecer a diferença entre um e outro, sabe? Eu vou-lhe dizer uma coisa que me disse um grande amigo meu, que também é meu sócio e meu amigo, que me disse assim, olha, o maior orgulho que eu tive no meu filho tinha 4 anos, estavam a dar uma entrevista ao Éder, e então estava a dar, e ele não estava a ver, ele, o pai, portanto o meu amigo, e ele disse assim, e o miúdo veio explicar a entrevista, e ele assim, mas quem é que é? E ele é aquele jogador da seleção, aquele, explicou várias características, o que não sei o que é o que marcou o golo, é isto, é aquilo. Ele, não, porque era muito pequenino, acho que ainda não sabia que marcou aquele golo. E não explicou como característica a cor de pele. E ele levantou-se e foi ver quem era, porque não estava a perceber. Pela explicação, chegou lá e viu que era o Éder. Diz assim, pô, o miúdo podia ter dito, tê-lo distinguido pela cor de pele, e no entanto não distinguiu. Está a ver? E ele disse, fiquei com muito orgulho no meu filho. E isto é a realidade, sabe? Nós, acho que há racismo em Portugal, é claro que há. Mas que Portugal é racista, é claro que não há. É como tudo. Não é? Os fenómenos de racismo em Portugal são fenómenos pontuais e que devem ser combatidos. O racismo estrutural que existe no nosso país, a existir, é também pela circunstância de sermos um povo colonizador e, sobretudo, naquilo que são os antigos PALOPs. Aqui já não o Império Português Antigo, mas só os PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa. Não é? E, portanto, é evidente que a marca colonial condiciona algum do racismo estrutural. O estrutural não é maldoso, está a ver? O racismo estrutural é nós, ainda que sem ser por mal, podermos distinguir uma pessoa por circunstâncias que têm a ver com a sua cor das circunstâncias que não têm a ver com a sua cor, e não devemos fazê-lo. E se o fizermos inconscientemente, é o tal racismo estrutural. Não o estamos a fazer por mal. Se formos chamados a atenção, dizendo assim, opá, desculpa, não queria, por favor. Não é? Mas esse tipo de racismo é capaz de existir. É normal que seja intrincado. Mas o que interessa aqui é a essência. E o racismo visceral, o racismo de essência, esse racismo não existe no nosso país. E o que existe em franjas muito reduzidas, deve obviamente ser combatido, porque isso é uma atitude incivilizada. E essa foi a minha última questão, André. Agora deixo-lhe aqui um espaço para deixar uma mensagem aos vimaranenses e a todos aqueles que nos veem nesta altura, neste momento insólito da nossa vida comum, em que estamos a passar por uma pandemia desta dimensão. Bom, mensagem. Uso muito mensagens. Perseverança, confiança em nós próprios e saber que depois da tempestade vem sempre a bonança. Estar fixos nesta ideia e trabalhar pela
bonança. Ela não vem sozinha, não é? Não vem como o sol todos os dias de manhã. Nós temos que fazer alguma coisa por isso, não é? E acho que isto correu mal, acho que isto vai correu mal no sentido de era muito melhor sem pandemia do que com pandemia, correu mal, não precisávamos disto. Estávamos a começar a regressar lentamente à normalidade. Como país, não precisávamos disto, tivemos. Vai às vezes assim, nós temos azar, mas temos que pegar nisto. Somos nós que temos que pegar nisto, não são outros. Nós temos o dever de entregar aos nossos filhos um país melhor do que aquele que recebemos. E é isso que devemos ter em mente. A mensagem é um pouco essa, é não nos lamentarmos. Isto é o que é. Eu acho que nós devemos cumprir as determinações da DGS, mas devemos, como eu tenho dito, face a mim próprio e aos meus, expor-nos aos elementos que andam aí fora. Porque se não nos expusermos aos elementos, nós também não pomos a economia e o país a funcionar. Nós temos que, com respeito pelas normas, expor-nos aos elementos e trabalhar pela bonança. Trabalhar todos os dias, arregaçar as mangas, dizer era melhor que isto não tivesse vindo, mas agora que veio, vamos arrancar, vamos em frente, que é aquilo que é preciso. Aos vimaranenses que não têm não lidam de forma especial com a pandemia, lidam como todos os outros, aos vimaranenses dizer que nunca percam aquela característica que todos temos e que eu também tenho e muito gosto de ter, que é o bairrismo, mas que nunca permitam que o bairrismo nos tolha a mundividência e que nunca se permita que o bairrismo seja o melhor e o pior que nós temos. Porque ele tem muita coisa de boa, mas se nos fechar sobre nós próprios também pode ter muita coisa de menos boa. Que muitas vezes o bairrismo é típico de sociedades conservadoras e é muito importante que nós tenhamos orgulho naquilo que somos e que isso nos permita abrir novos mundos ao mundo em vez de nos fechar sobre esse mesmo mundo. Acho que esta era uma mensagem positiva que também queria deixar. Muito obrigado, André, pelo tempo que nos despendeu para esta conversa de hoje e muito sucesso no exercício das suas funções e na sua vida pessoal também, evidentemente. Muito obrigado, Eliseu. Deixe-me agradecer-lhe esta oportunidade. Peço-lhe desculpa, acho que levei mais tempo do que aquilo, já estou meia hora atrasado para outra reunião, levei mais tempo do que aquilo que tinha pensado, mas enfim, normalmente tenho sempre muito a dizer. Muito obrigado pela oportunidade que me deu e muito obrigado a todos os que tiveram paciência para ouvir isto, os que tiveram paciência e interesse, que não sei se isto tem interesse. Certamente que sim. E foi a conversa de hoje com André Coelho Lima. André Coelho Lima, que é vice-presidente do PSD, um dos homens fortes da equipa de Rui Rio no atual Partido Social Democrata, é vereador na Câmara Municipal de Guimarães e deputado também na Assembleia da República. Foi o convidado desta noite no Em Casa à Conversa. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, onde estão todas as edições deste e de outros programas que temos realizado neste período da pandemia da Covid-19. Podem também continuar a acompanhar o nosso trabalho através da nossa página no Facebook e ainda em maisguimarães.pt. O Em Casa à Conversa regressa na próxima quarta-feira, mais uma conversa com sentido a partir das 21 horas. Boa noite.